Ela matou meu irmão. O grito rasgou a catedral como um raio, chocando os presentes em meio a um hino. As cabeças se viraram, suspiros explodiram, o coro parou de cantar, e aqueles que carregavam o caixão congelaram no meio do paço. No fundo da Catedral de Santo Agostinho, uma jovem menina negra tremia em seu casaco azul marinho grande demais. Sua voz ecoou novamente mais baixa, mas desafiadora. Ela o matou. Fez de propósito. O ar estava pesado com incenso e incredulidade. Na frente, perto do caixão coberto de lírios brancos de Ethan, de 8 anos, estava Clarissa Seligman, controlada, impecavelmente vestida de luto. Seus lábios se curvaram em horror, mas não em surpresa. Lawrence Maddox, magnata bilionário de tecnologia, filantropo e pai dos 2 filhos adotivos agora reduzidos a um, estava no púlpito, atordoado demais para falar. Seus olhos encontraram a menina, sua filha, Anna. Ela passou pelos convidados, segurando um pequeno urso de pelúcia com os olhos avermelhados, mas queimando com algo mais do que luto. Foi a Clarissa. Ela planejou, disse Anna, com a voz embargada. Ela machucou o Ethan de propósito. Clarissa zombou, seus brincos de pérola captando a luz do vitral. Lawrence, nós vamos realmente dar atenção a essa cena? A congregação murmurou. Alguns se viraram para sair, outros assistiam, congelados. Lawrence levantou a mão. Anna, disse ele lentamente, sei que você está sofrendo, mas não é a hora. O queixo de Anna se ergueu. Sua pequena mão alcançou o bolso do casaco e tirou uma folha de papel dobrada com as bordas amassadas. Você acredita em mim? Sussurrou ela. Mas eu tenho provas. Os olhos de Clarissa se contraíram. Anna deu um passo à frente, sua mão tremendo enquanto estendia o papel para o pai. Peguei na impressora da biblioteca lá de casa. Lawrence pegou, franzindo a testa. Um e-mail impresso. Ele leu uma vez, depois novamente. O seguro foi transferido. Depois deste fim de semana no lago, tudo estará resolvido. O silêncio engoliu a igreja. Clarissa respirou fundo, depois riu levemente. É falso. Qualquer um pode escrever um e-mail. Tem mais, disse Anna, agarrando o urso de pelúcia com mais força. O urso do Ethan. Ele o chamava de Senhor Patas. O tio Elias deu a ele e escondeu um gravador dentro por precaução. Ela virou o urso, abriu o zíper nas costas e revelou um pequeno dispositivo. Ela olhou para Lawrence. Aperte o play. Seus dedos estavam rígidos, mas ele apertou o botão. Um chiado. Então uma voz inconfundivelmente a de Clarissa. Se você disser alguma coisa, vou dizer a eles que o acidente foi sua culpa. Quem você acha que eles vão acreditar, uma órfã negra ou a esposa amorosa do bilionário? E assim a verdade estilhaçou o silêncio. A coragem de uma criança trouxe a justiça à beira de um espaço sagrado. Mas o que você teria feito no lugar de Lawrence? Você acredita que a voz de Anna teria sido ouvida sem a gravação? Deixe sua opinião nos comentários onde quer que você esteja assistindo. Se esta história te emocionou, não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder um momento que importa. A sala explodiu em suspiros e gritos. Alguém se levantou para chamar a polícia. Clarissa avançou, tentando arrancar o urso. Essa gravação é ilegal. Maddox se interpôs entre elas, seus olhos agora ardendo não com incredulidade, mas com traição. Você disse que os freios falharam, murmurou ele. Você disse que foi apenas um acidente terrível. O rosto de Clarissa se contorceu. Você sabe o quanto me fez passar, criando os filhos de outra pessoa como se fossem meus. Eu merecia algo. Fora! Ele rosnou. Clarissa se virou gritando, mas 2 convidados já haviam se movido para bloqueá-la. Lawrence olhou para Anna, sua garotinha, sua filha. Ela o encarou de volta, os olhos ainda marejados de lágrimas. Ela matou meu irmão. Ele caiu de joelhos e a puxou para seus braços, apertando-a contra o peito. Nem mais um segundo, Anna, sussurrou ele. Prometo que teremos justiça para o Ethan. Lá fora, as sirenes já se aproximavam. A polícia escoltou Clarissa para fora da catedral sob uma onda de incredulidade silenciosa. A antes-celebrada futura esposa, elegante e impecável, agora parecia uma ilusão desmoronada em saltos de grife. Lawrence a viu desaparecer além das portas da igreja, uma estranha dormência se instalando em seu peito. Ele havia construído impérios, superado empresários impiedosos, visto mentiras tecidas em salas de reunião e enterradas em contratos, mas nada disso o preparou para o tremor na voz de sua filha, para a voz no urso, para a percepção de que ele não tinha visto ou não tinha querido ver.
Dentro da catedral, os presentes começaram a sussurrar. Alguns foram embora, outros ficaram por perto, observando, curiosos para saber se o nome Maddox sobreviveria a este escândalo. Ana sentou-se no primeiro banco, agarrada ao Sr. Patas com os ombros curvados. Um diácono tentou lhe oferecer um cobertor. Ela o dispensou com um gesto. Lawrence se aproximou lentamente, agachando-se ao lado dela. Você está bem? Ela não respondeu. Seu maxilar estava cerrado. Lágrimas contornavam seus olhos, mas ela não as deixava cair. Eu deveria ter escutado, disse ele em voz baixa. Ela me disse que ninguém acreditaria, murmurou Ana, ainda olhando para frente. Ela disse que você só nos mantinha por perto para parecer bem. Lawrence se encolheu. Isso não é verdade. Ana virou o rosto para ele então, os olhos cheios de algo cru. Você mudou depois que se casou com ela. Parou de jogar jogos de tabuleiro. Perdeu o aniversário do Ethan. Você nos chamava de as crianças como se fossemos móveis. Ele engoliu em seco. Ela me disse que vocês dois estavam se comportando mal, que estavam com dificuldade para se adaptar. Ela nos fez sentir como convidados. Depois nos fez sentir invisíveis. Lawrence exalou, a culpa pesando como tijolos. Você sabe por que ela levou vocês para o lago naquele fim de semana? Ela disse que era uma surpresa. Só ela e nós. Ela até nos deixou parar para tomar sorvete. E então? Ana fechou os olhos, a voz pouco acima de um sussurro. O carro começou a desviar. Ela disse que os freios tinham falhado. Ela gritou como se fosse real, mas eu vi o pé dela pressionar mais forte o acelerador. O coração de Lawrence disparou. Ela soltou o cinto do Ethan. Disse a ele para verificar algo debaixo do assento. Então batemos na árvore. Lawrence sentiu o estômago revirar. O laudo do legista indicava trauma. Um pinheiro na Lakeshore Drive. Os bombeiros disseram que foi um milagre Ana ter sobrevivido. Ele havia aceitado. Clarissa chorou em seus braços naquela noite. Tremeu. Estremeceu. Mentiu. Como o e-mail foi parar na impressora? Ele perguntou. Lembrei que o Ethan uma vez disse que a Clarissa sempre imprimia suas coisas de viagem no escritório da biblioteca, porque você tinha protegido a impressora do seu escritório com senha. Eu procurei. Ela não sabia que você tinha? Ana balançou a cabeça. Ela passava muito tempo no telefone. Eu tive tempo. Lawrence olhou novamente para o e-mail. Aquela linha condenatória. Nem sequer foi redigida com cuidado. Foi casual. Como se estivesse planejando uma lista de compras. Ele se levantou e olhou ao redor. As pessoas ainda estavam olhando. A igreja havia se tornado uma gaiola. Vamos para casa, disse ele. Ana se levantou lentamente, segurando o urso com força. Ela vai tentar dizer que é falso, que eu inventei. Eu sei. Ela vai contratar advogados. Vou contratar a verdade. Naquela noite a propriedade Maddox estava sob um céu sem lua. Lawrence caminhou pelos corredores sozinho, a grandiosidade da mansão subitamente cavernosa. As paredes não tinham calor. Ele passou pela sala de piano de Clarissa, agora estranhamente silenciosa. Um porta-retrato do ensaio do casamento deles estava em uma mesa lateral. Ele o virou de bruços. Em seu escritório, ele se serviu de uma bebida que não tocou. Ana fora dormir horas atrás, depois de finalmente comer metade de um queijo quente. Ela não largou o urso a noite toda. Lawrence abriu seu cofre. Certidões de nascimento. Documentos de adoção. Testamentos. Sua mão hesitou sobre uma pasta grossa, seu portfólio de seguros. Lá estava. Um mês antes do acidente. Ele havia adicionado Clarissa como a principal beneficiária das apólices de seguro de vida das crianças. Ela insistira que era apenas burocracia. Se algo acontecer quando eu estiver com eles, ela dissera, será mais rápido. Ele se sentiu enjoado. Uma batida interrompeu seus pensamentos. Era a Ana de pijama, com os olhos sonolentos, mas despertos com outra coisa. Lembrei de uma coisa, sussurrou ela. Ele gesticulou para que ela se sentasse. Quando eu estava na ambulância, disse ela lentamente, não fiquei inconsciente o tempo todo. Ouvi ela dizer algo no telefone. O que ela disse? Ela disse, tive que improvisar. A garota ainda está respirando. O estômago de Lawrence revirou. Ele se levantou de repente, abriu a gaveta de sua mesa e pegou um gravador digital. Ele não sabia por que eu mantinha velhos hábitos da paranoia das salas de reunião. Ele o colocou ao lado do urso, pressionou gravar e disse suavemente.
Tudo que você se lembra, Ana, diga agora. Tudo. Ela falou por quase 20 minutos. Clara, cuidadosa, suas palavras um fio desvendando uma mentira maior. Quando terminou, ela olhou para ele. O que acontece agora? Laurence olhou para o urso, o e-mail, o formulário de seguro. Então, para sua filha. Agora, disse ele, com a voz como aço, descobrimos tudo o que ela tentou enterrar. Ana sentiu uma vez, lenta e solene. Lá fora, o vento sussurrava entre as árvores. Lá dentro, uma tempestade estava se formando. Pela manhã a propriedade estava envolta em neblina, densa como o peso que pressionava o peito de Laurence. Ele estava na sala de café da manhã, o café intocado, as janelas lançando uma luz pálida sobre os balcões de mármore em silêncio. Em sua mão estava o e-mail impresso. De novo. Ele o lera uma dúzia de vezes desde o amanhecer, esperando que alguma linha provasse que era uma farsa. Mas nunca provou. No andar de cima, Ana continuava dormindo no quarto de hóspede. Seu antigo quarto fora redecorado a pedido de Clarissa no inverno passado. Seu ursinho de pelúcia, o Sr. Patas, estava na mesa de cabeceira como uma sentinela. Laurence olhou para o relógio e discou. John, sou eu, disse ele assim que seu advogado de longa data atendeu. Preciso reabrir a investigação do acidente. Sim, sei que está encerrada. Tenho novas evidências. E John, mantenha isso privado. Ninguém fora da sua equipe. Ele desligou e fez uma segunda ligação. Daniel Gray, FBI aposentado. Preciso de um favor. 3 horas depois, Gray estava sentado em frente a ele no escritório, os olhos passando do e-mail para o gravador e para os impressos. Um homem duro na casa dos 50 anos, Daniel já fora o contato de Laurence para investigações corporativas. Agora ele lia as evidências em silêncio, o maxilar contraído. Meu Deus, ele murmurou finalmente, empurrando os papéis de volta pela mesa. Isso é mais do que traição, é premeditação. Você acredita nisso? Perguntou Laurence com a voz rouca. Daniel ergueu os olhos, a expressão dura. Eu acredito na sua filha. Já vi crianças assustadas o suficiente para saber quando uma está dizendo a verdade. Laurence recostou-se. O que fazemos a seguir? Começar discretamente. Verificar tudo. Confirmar os documentos do seguro, os rastros digitais e a autenticidade desse gravador. Seguiremos a cadeia de eventos. Descobrir se alguém a ajudou. Se isso foi apenas terror ou algo maior. Laurence assentiu lentamente. Quero que ela seja presa. Você vai conseguir que ela seja acusada, disse Daniel. Mas ainda não. Precisamos que ela se sinta segura. Imprudente. É quando as pessoas cometem erros. Naquela tarde, Ana sentou-se na beira da fonte no quintal, alimentando migalhas para os pássaros. Laurence a observava do pátio hesitante. Ela o notou e acenou para que ele se aproximasse. Posso te mostrar uma coisa? Ele a seguiu pela grama, pelo caminho do jardim do qual Clarissa costumava se gabar em jantares de caridade. Na base do gazebo coberto de era, Ana se ajoelhou e removeu uma pedra solta da borda. Dentro havia uma pequena caixa de lata. Ela a abriu, revelando desenhos de giz de cera, fotos desbotadas e um relógio de pulso infantil. Ethan e eu fizemos deste nosso lugar secreto, ela sussurrou. Sempre que estávamos com medo, deixávamos algo aqui. Algo que provasse que ainda éramos nós. Laurence pegou uma foto da pilha. Ethan, sorrindo com um chapéu engraçado, os braços em volta de Ana. Atrás deles, a casa do lago Manuel brilhava ao fundo. Seu coração se apertou. Ele disse que queria manter nossas memórias seguras, acrescentou ela, com a voz trêmula caso os adultos tentassem apagá-las. Ele olhou para ela, piscando para conter a umidade nos olhos. Eu deveria ter protegido vocês. Ana balançou a cabeça. Você ainda pode. Naquela noite, Daniel voltou com suas descobertas. A apólice de seguro foi de fato alterada. Um pedido datado de 3 semanas antes do acidente mudou o beneficiário da herança de Laurence para Clarissa Manuel, citando continuidade doméstica. Ela usou um token de assinatura digital registrado sob o nome do seu antigo assistente, disse Daniel. Estamos verificando se ele estava envolvido ou se ela roubou suas credenciais. E o e-mail? Perguntou Laurence. Rastreado até uma conta descartável, mas o IP corresponde ao tablet pessoal dela. O punho de Laurence se fechou. Ela nem tentou esconder. Por que tentaria? Você confiava nela. Esse é o primeiro erro que toda vítima comete. Uma batida soou na porta da frente.
Lawrence franziu a testa, olhou para o relógio, passava das 9. Um homem de jaqueta preta estava na varanda, segurando um envelope grande. Senhor Maddox, disse o homem mensageiro particular. Isto é para o senhor. Lawrence o abriu no escritório. Dentro havia fotos coloridas. Ele perdeu o fôlego. Clarissa em um pier. Um homem ao lado dela estranho, alto, cabelo escuro, óculos de sol. Em uma foto, ela lhe entregava o que parecia ser um pendrive. Em outra, ela se inclinava sussurrando algo. Anexado havia um bilhete. Você não é o único que sabe. Ela não está trabalhando sozinha. Daniel as examinou. Este homem. Eu já o vi. Félix Navarro, ex-consultor da Lakevial Security. Especializado em acobertar fraudes de seguros. Lawrence sentou-se pesadamente. Ela contratou alguém para ajudá-la a encenar o acidente? Daniel assentiu. E se Navarro está envolvido, não foi apenas um acidente encenado. Foi um ataque planejado para não deixar rastros. De repente, Ana irrompeu no escritório, o rosto pálido. Acho que tem alguém vigiando a casa. Lawrence correu até ela. O que você quer dizer? Eu vi um homem do outro lado da rua. O mesmo que nos seguiu da loja ontem. Daniel agiu rápido. Vou checar as câmeras. Não a perca de vista. Na sala de controle, eles puxaram as filmagens. Com certeza, um sedã preto estava estacionado em frente à casa por quase 40 minutos. Um homem estava dentro, motor ligado, sem nunca sair. Daniel deu zoom. Navarro. Lawrence olhou para a tela. Sua casa, antes uma fortaleza, agora um campo de batalha. Ele se virou para Ana. De agora em diante, você não sai do meu lado. Ela sentiu. Eu não ia sair de qualquer maneira. Naquela noite, Lawrence parou na porta do quarto vazio de Ethan, os lençóis de dinossauro, a prateleira de livros intocada desde o acidente, a luz noturna ainda brilhando fracamente. Ele sussurrou no silêncio, me desculpe, filho. Por trás, Ana se aproximou. Ela pegou sua mão, os pequenos dedos envolvendo os dele. Você não está mais sozinho, disse ela. Pela primeira vez em semanas, ele acreditou nela. Na manhã seguinte, a propriedade fervilhava com uma tensão silenciosa. A segurança havia sido dobrada. Lawrence supervisionara pessoalmente cada ângulo de câmera e posicionamento de sensor antes do amanhecer. Ana não tinha permissão para se afastar mais de 3 metros dele. Ela não discutiu. Durante o café da manhã, ela empurrava os ovos mexidos pelo prato sem comer. Lawrence bebia café, os olhos nunca deixando a janela. Eles estão nos vigiando, disse Ana suavemente. Não vão se aproximar de novo, respondeu ele. Vou garantir isso. Ana hesitou, depois falou. Acho que sei onde o Ethan escondeu algo. Algo importante. Lawrence largou a xícara. Onde? Ela ergueu os olhos. Na sala de jogos. Aquela sobre a qual não devíamos falar. Ele franziu a testa. Sala de jogos? Não está nas plantas da casa. O Ethan disse que seu pai a construiu para brincar de esconde-esconde quando era pequeno. Fica debaixo dos estábulos antigos. Há uma porta escondida atrás da parede de arreios. Lawrence piscou. Ele não pensava nos estábulos há anos. Após a reforma, Clarissa os transformará em um depósito para móveis não utilizados e decorações sazonais. Sem perder mais um segundo, eles dirigiram para os estábulos no SUV preto de Lawrence, seguidos por 2 carros de segurança. Daniel os encontrou lá já inspecionando o local. O ar estava úmido, pesado com o orvalho da manhã e poeira. O cheiro de polidor de madeira e feno velho pairava fracamente. Lá dentro, Ana os guiou por baús antigos e araras de roupas, até um canto forrado com suportes para celas e pinos de madeira. Ela contou os pinos com cuidado, depois empurrou o quinto. Um clique soou. A parede rangeu e se abriu uma fresta. Lawrence deu um passo à frente, o coração disparado. Eles entraram em um corredor estreito. As luzes piscaram automaticamente, lâmpadas velhas, provavelmente intocadas por décadas. O corredor descia uma rampa e se abria em uma câmara do tamanho de uma sala de aula. As paredes estavam pintadas com murais, batalhas espaciais, cenas da selva, castelos. No centro, uma mesa empoeirada com jogos de tabuleiro e peças espalhadas, como se o tempo tivesse congelado no meio de uma partida. Ana caminhou até um armário de metal no canto. Ele disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria vir aqui, que este era o único lugar que a Clarissa conhecia. Ela o abriu.
Dentro havia uma caixa de sapatos enrolada em fita adesiva. Lawrence a pegou com cuidado, removeu as camadas e abriu a tampa. Dentro havia fotos, dezenas delas Ethan e Anna sorrindo no pier, Ethan ao lado de Clarissa, exceto que em uma foto, seu sorriso não chegava aos olhos. Havia também documentos impressos de seguro, cópias de e-mails. Um era uma carta de Ethan, escrita com letra trêmula. Se você está lendo isso, algo deu errado. A tia Clarissa vive sussurrando com alguém no telefone. Acho que ela está planejando alguma coisa. Estou com medo, mas vou esconder isso para que alguém encontre se eu não puder contar. Lawrence sentou-se, a caixa no colo, a garganta apertada. Ele sabia, sussurrou. Daniel se inclinou, estudando o conteúdo. Isso é ouro, tudo isso. Corrobora a questão do seguro e mostra premeditação pelas próprias palavras de Ethan. Anna sentou-se ao lado do pai, observando suas mãos tremerem levemente enquanto ele pegava a carta novamente. Eu deveria ter visto tudo isso. Ele não te culpou, disse Anna gentilmente. Ele tentou me proteger. Você nos deu o tipo de vida que só sonhávamos. Não foi sua culpa ela usar isso contra você. Lawrence olhou para ela, vendo nela algo muito mais velho que 10 anos, resiliência, sabedoria, um fogo silencioso. Levaremos isso para as autoridades hoje, disse Daniel, mas não podemos mais fazer isso discretamente. Ela saberá que estamos chegando. Ela já sabe, disse Lawrence, a voz firme agora. Ela enviou Navarro. Isso significa que o tempo dela está acabando. De volta a casa, Daniel digitalizou e criptografou cada documento. O áudio do urso foi digitalizado e colocado em armazenamento seguro na nuvem. Lawrence contatou um analista forense para examinar os rastros de e-mail de Clarissa. Eles encontraram rascunhos apagados, histórico de buscas relacionadas a software de simulação de acidentes, instruções de transferência para contas no exterior. Ela não estava apenas matando por dinheiro, murmurou Daniel. Ela estava planejando desaparecer. À noite, o promotor distrital havia sido informado. Uma força-tarefa estava se formando, mas Clarissa já estava à frente. Naquela noite, o telefone de Anna recebeu uma mensagem de texto. Desconhecido. Você acha que seu novo papai vai te proteger para sempre? Ele nem percebeu quando passei pelo escritório dele hoje. Anna congelou, mostrando para Lawrence. Ele olhou para a mensagem, depois se virou para Daniel. Encontre-a. Agora. Cada câmera foi revisada. Às 14h43, uma mulher com um grande chapéu de sol e óculos escuros subiu pela entrada dos fundos. Demorou-se perto da casa de hóspedes e depois desapareceu entre as árvores. Lawrence sentiu um gelo nas veias. Ela esteve aqui, hoje. Daniel já estava ao telefone. Dobre a segurança. Tranque todos os portões. Ninguém entra ou sai sem minha autorização. As mãos de Anna tremiam. Lawrence assegurou com firmeza. Você está segura agora, disse ele, mas soou vazio, até para ele. Naquela noite, Anna não conseguiu dormir. Ela se aninhou ao lado do pai no sofá, o urso firmemente agarrado, os olhos bem abertos. Ela não vai parar, vai? Lawrence olhou pela janela para a escuridão. Não, disse ele, mas nós também não vamos. Lá fora, o vento uivava entre as árvores. Lá dentro, um pai e uma filha sentavam-se em silêncio, preparando-se para a tempestade que ainda estava por vir. Ao amanhecer, a propriedade Maddox era uma fortaleza. Seguranças armados patrulhavam o terreno. Drones zumbiam no alto, e todas as entradas estavam seladas com fechaduras biométricas. Lá dentro, Lawrence estava no centro da sala de controle, os olhos fixos em um feed rotativo de imagens de vigilância. Ela está ficando desesperada, disse Daniel ao seu lado, de braços cruzados. Enviar aquela mensagem para Anna não foi apenas uma ameaça, foi um erro. Ela nos deixou saber que ainda está por perto. Lawrence se virou, a voz baixa. Então vamos usar isso. Vamos fazê-la pensar que ainda tem a vantagem. Anna entrou com uma tigela de cereal, os olhos pesados de pouco sono. Ela se sentou ao lado do painel de controle, uma mão segurando o Sr. Patas. Vamos fazer isso hoje? Lawrence assentiu. Estamos armando uma armadilha. Daniel delineou o plano. Vazaremos informações falsas, fazendo parecer que estamos movendo a Anna para uma casa segura no interior. Vamos até fingir uma partida. Se a Clarissa estiver vigiando, ela tentará interceptá-la. É aí que agimos. E eu? Perguntou Anna. Você ficará aqui, na sala do pânico, monitorada e vigiada.
Ana franziu a testa. Ela não virá atrás de mim se eu não estiver sozinha. Lawrence se ajoelhou na frente dela. Não vamos correr esse risco. Mas eu quero ajudar. Ele hesitou, depois olhou para Daniel. Podemos usar uma isca? Daniel assentiu. Conheço alguém. Uma atriz mirim, mais ou menos do tamanho dela. Se a Clarissa morder a isca, pegamos ela e o Navarro. 2 horas depois, o plano estava em movimento. A notícia foi vazada através de telefonemas e mensagens cuidadosamente plantadas de funcionários supostamente em pânico. Anna Maddox, filha adotiva do bilionário Lawrence Maddox, será realocada ao meio-dia para sua segurança. Um SUV preto foi preparado, cercado por atores posando como agentes federais. A menina isca usava o moletom de Anna e segurava uma réplica do Sr. Patas. Enquanto isso, Anna esperava dentro da sala do pânico uma câmara subterrânea revestida de aço e pedra. Não havia janelas, apenas câmeras e telas. Ela se sentou ao lado de um guarda-costas, mordendo o lábio enquanto as imagens passavam pela parede. Alguma coisa? Ela perguntou. Ainda não, a voz de Daniel soou pelo alto-falante. Na tela, o SUV saiu da propriedade, virando na estrada arborizada. Por minutos, nada aconteceu. Então, um sedã preto apareceu. Ela mordeu a isca, murmurou Daniel. Lawrence observava da van de vigilância estacionada a 3 quilômetros de distância. Não interceptem ainda. Vamos ver onde ela vai agir. O SUV continuou por estradas rurais, eventualmente virando em um desvio estreito na beira da floresta. O sedã seguiu mais perto agora. Na curva, o SUV diminuiu a velocidade parte do plano. De repente, o sedã acelerou, cortando a frente. Dele saiu Navarro, segurando uma pistola com silenciador. Fora do carro. Ele gritou, abrindo a porta traseira com um puxão. A isca gritou. Navarro agarrou seu braço. Em um piscar de olhos, a área explodiu em movimento. Agentes do FBI emergiram das árvores, armas em punho. Navarro congelou, mas era tarde demais. Largue a arma, gritou Daniel, avançando. Navarro hesitou, depois tentou fugir. 2 tiros soaram não letais. Navarro desabou, o ombro sangrando. Lawrence saiu da van, caminhando lentamente em direção à cena. Onde está a Clarissa? Ele perguntou. Navarro cuspiu sangue. Ela é mais esperta do que você pensa. De volta à propriedade, Anna andava de um lado para o outro. Por que ninguém está dizendo nada? O guarda-costas verificou o monitor. Pegaram o Navarro. Nenhum sinal da Clarissa. Ela não vai parar, sussurrou Anna. Ela vai vir aqui. Ela me quer fora do caminho. O rádio do guarda-costas zumbiu. Status de lockdown crítico. Repetindo, status de lockdown crítico. De repente, todas as telas ficaram pretas. Os olhos de Anna se arregalaram. Não. As luzes da sala do pânico piscaram. O guarda-costas sacou a arma. De trás das paredes, um som sibilante começou gás. Fique atrás de mim, ele gritou. Anna tropeçou para trás, agarrando o urso. No andar de cima, as sirenes soavam. O telefone de Daniel acendeu. Vazamento de gás na sala do pânico. O coração de Lawrence congelou. Anna. Eles voltaram correndo em SUVs blindados. Ao chegarem, fumaça saía de uma ventilação do porão. Selem a câmara externa, gritou Daniel. Ventilem agora. Na sala do pânico, o gás começou a se dissipar. Anna tossia violentamente, os olhos lacrimejando. O guarda-costas havia caído para frente, inconsciente. Através da névoa, uma sombra emergiu. Clarissa, usando um casaco preto, máscara e luvas. Em sua mão, um pequeno dispositivo de injeção. Você sempre foi a espertinha, disse ela friamente. Esperta demais. Anna recuou, esbarrando na parede. Eles sabem. Eles têm tudo. Nenhum júri acreditará em uma criança em vez de mim, rosnou Clarissa. Não quando você sumir. Ela avançou. Mas ao fazer isso, um clique agudo ecoou do peito do urso. Clarissa congelou. A voz de Lawrence soou por um pequeno alto-falante, amplificada pela sala. Cada palavra, cada respiração. Você está sendo gravada, Clarissa. As paredes se iluminaram. Luzes vermelhas foram ativadas. Portas de aço de emergência se trancaram. Do canto, 2 agentes do FBI invadiram com máscaras de gás. Clarissa se virou para fugir, mas foi derrubada instantaneamente.
Laurence correu para a sala segundos depois, ignorando a fumaça irritante. Ana! Ela tossiu, mas se levantou, os braços se estendendo para ele. Ele a segurou com força. Daniel apareceu ao lado deles, a voz sombria. Nós a pegamos. Acabou. Clarissa foi algemada, gritando. Você vai se arrepender disso. Acha que o conselho vai te apoiar quando virem as notícias? Você não é nada sem mim. Laurence olhou para ela, o maxilar cerrado. Eu não era nada com você. Ele se virou de volta para Ana. Você se salvou. Você salvou Ethan. Você me salvou. Ela se agarrou a ele em silêncio, o urso entre eles. Lá fora, a chuva começou a cair suave, constante, purificadora. A tempestade havia passado, mas a justiça estava apenas começando. 3 dias após a prisão de Clarissa, a propriedade Maddox permanecia sob forte guarda. Vans de reportagem alinhavam o perímetro externo, suas antenas parabólicas apontadas para os portões da frente, famintas por qualquer vislumbre da família no centro do escândalo que abalou a cidade. Lá dentro, a atmosfera havia mudado. Mais silenciosa, ainda tensa, mas não mais assombrada por sombras. O medo estava sendo lentamente substituído pela clareza. Ana sentou-se na ilha da cozinha, mexendo uma caneca de chocolate quente com o dedo mindinho. Em frente a ela, Laurence estava em sua 3ª xícara de café preto. Ele não dormira muito. As últimas 72 horas foram um turbilhão de advogados, comunicados à imprensa, coletivas. Mas nada disso pesava mais sobre ele do que a visão dos olhos silenciosos de Ana. Como você está aguentando? Ele perguntou. Ela deu de ombros, ainda mexendo. Todo mundo fica perguntando isso. Eu não sei bem o que significa. Significa. Como você está se sentindo? Ela ergueu os olhos, como se estivesse esperando a outra bomba estourar. Ele assentiu. Conheço esse sentimento. Daniel entrou pelo corredor, largando uma pasta grossa sobre a mesa. O navarro está falando. Laurence se inclinou para a frente. O que ele nos deu? Tudo. Ele mantinha um diário, com registros de data e hora, locais de encontro, pagamentos. Ele confirmou que a Clarissa começou a planejar a fraude do seguro no mês seguinte à finalização da adoção. Ana ergueu os olhos bruscamente. Ela nunca nos quis, apenas o dinheiro. Daniel assentiu sombriamente. Ela apresentou isso ao navarro como uma solução para a aposentadoria. Falsificar um acidente, receber o pagamento, desaparecer no exterior. Ela teria se safado, murmurou Laurence com a voz baixa, se a Ana não tivesse se manifestado. Daniel olhou para Ana. Ofereceram um acordo a ela. Laurence se irritou. Não. Calma, disse Daniel. Ela recusou. Disse que lutaria contra as acusações. Acha que pode vencer no tribunal. Ana revirou os olhos. Mesmo agora, ela acha que as pessoas vão acreditar nela. Ela está apostando na simpatia, disse Daniel. Manipulação da mídia, distorcendo a narrativa. Mas temos muitas provas e o testemunho de Navarro sela o caso. Laurence abriu a pasta folheando fotos e transcrições. Um registro se destacou. Navarro havia escrito. Clarissa disse que ele só adotou as crianças por imagem, que ele nunca notaria se uma delas sumisse. Laurence ficou olhando para a linha por um longo tempo. Ela estava errada, sussurrou Ana. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. Eu quero testemunhar, disse ela de repente. Laurence piscou. Ana, isso é muita coisa. Eu preciso, insistiu ela. Ela precisa ouvir minha voz. Precisa saber que não tenho mais medo dela. Daniel assentiu lentamente. Se você tem certeza, podemos providenciar. Ela estará na audiência preliminar em 2 semanas. Lá fora, as nuvens se abriram, o gramado da frente da propriedade brilhava sob a luz súbita do sol. Naquela tarde, Laurence levou Ana ao túmulo de Ethan, um lote particular no jardim, sob o velho carvalho onde o menino costumava ler gibis nas tardes de verão. Ana se ajoelhou e colocou uma pequena nave de brinquedo ao lado da lápide. Eu te disse que te protegeria, disse ela suavemente. Só não pensei que seria assim. Laurence ficou atrás dela, as mãos nos bolsos. Ele estaria orgulhoso de você. Ela ergueu os olhos. Ele era o corajoso. Vocês dois eram corajosos, disse Laurence. Mas foi você quem falou quando ninguém acreditaria. Isso exige algo mais. Ela se levantou e se encostou nele. Você acha que ele sabia o quanto eu o amava?
Tenho certeza que sim. Eles ficaram ali em silêncio por um longo tempo. Mais tarde naquela noite, Lawrence se reuniu com sua equipe jurídica. Processos já haviam sido abertos: fraude de seguro, tentativa de homicídio, colocar menor em perigo. Clarissa enfrentaria acusações federais. O nome Maddox seria examinado, mas a verdade agora era pública. Lawrence havia divulgado a gravação de áudio, o e-mail e os registros do diário. Não havia como distorcer isso. Nos dias que se seguiram, cartas começaram a chegar. Centenas. De outras crianças adotadas. De pais. De estranhos. Uma dizia: sua filha me lembrou da minha própria neta. Obrigado por protegê-la. Outra dizia: a justiça nem sempre vem rápido, mas quando vem pela voz de uma criança, o mundo escuta. Ana leu algumas em voz alta no jantar. Outras ela guardou em um álbum de recortes rotulado: a verdade importa. A cada dia, ela parecia um pouco mais forte. Um pouco mais como a criança que Clarissa tentará apagar. Uma noite Lawrence a encontrou na biblioteca, aninhada com o Sr. Patas e um livro sobre astronomia. O que você está lendo? Ele perguntou. O favorito do Ethan, disse ela. Ele costumava dizer que as estrelas são como memórias. Elas brilham muito depois de terem partido. Ele se sentou ao lado dela. E se elas não tiverem partido? Ela ergueu os olhos. E se as pessoas que amamos nunca nos deixam de verdade? Ele continuou. E se elas vivem em cada decisão que tomamos, cada vez que escolhemos a coragem em vez do silêncio? Ana sentiu lentamente. Então ele está em toda parte. Lawrence sorriu. Exatamente. Naquela noite, antes de ir para a cama, Ana se virou na porta. Posso continuar te chamando de pai agora? Ela perguntou. Ele engasgou com a emoção. Você nunca precisou pedir. Ela sorriu, depois fechou a porta gentilmente. Na quietude que se seguiu, Lawrence olhou para o céu noturno. As estrelas piscavam fracamente sobre a propriedade, suaves e constantes, e pela primeira vez em anos, ele não se sentiu perdido. Ele se sentiu ancorado pela verdade, pela memória e pela voz inabalável de uma filha. O tribunal estava mais frio do que Ana esperava, não pelo ar-condicionado, mas pela maneira como as pessoas olhavam, algumas com curiosidade, outras com incredulidade. Os bancos de mogno estavam cheios de repórteres, assistentes jurídicos e alguns rostos familiares da equipe da propriedade. Uma equipe de notícias nacional havia garantido um lugar no fundo. O caso se tornará um símbolo de traição, de riqueza, da fragilidade da confiança. Ana sentou-se entre Lawrence e Daniel na mesa da acusação. Suas pequenas mãos seguravam um pedaço de papel dobrado, aquele que Ethan havia escrito. Sua âncora. Do outro lado da sala, Clarissa sentava-se atrás de sua equipe jurídica. Ela usava um blazer azul marinho, pérolas e uma expressão cuidadosamente esculpida para parecer magoada. Seus olhos encontraram os de Ana por um breve segundo, vazios, indecifráveis. A juíza Meredith Price entrou, uma mulher na casa dos 60 anos com reputação de ser perspicaz e inflexível. A corte está em sessão para a audiência preliminar de Clarissa Manuel Maddox, anunciou o oficial de justiça. O advogado de defesa de Clarissa levantou-se primeiro. Meritíssima, mantemos que a senhorita Manuel é inocente de todas as acusações e que as chamadas evidências apresentadas são, na melhor das hipóteses, circunstanciais. O estômago de Ana revirou. Ela sabia o que estava por vir. Eles tentariam fazê-la parecer uma criança em busca de atenção. Uma menina traumatizada imaginando conspirações. Mas ela se preparara para isso. Daniel se inclinou. Mantenha o foco. Apenas seja honesta. A juíza acenou para o promotor. Chame sua primeira testemunha. Lawrence se levantou e caminhou até o banco das testemunhas. Sua presença encheu a sala, não apenas por sua estatura, mas pelo peso de sua reputação. Sr. Maddox, começou o promotor, pode confirmar seu relacionamento com a ré? Ela era minha esposa, disse Lawrence. Fomos casados por 8 meses. E durante esse tempo, ela expressou preocupações ou frustrações em relação aos seus filhos adotivos? Lawrence hesitou, depois disse claramente, sim. Ela disse que eles eram casos de caridade, e que eu era ingênuo em confiar neles tão rapidamente. Clarissa se mexeu em sua cadeira, o rosto se contraindo. O promotor continuou. E o senhor estava ciente de que a senhorita Manuel solicitou se tornar a única beneficiária das apólices de seguro de vida de seus filhos? Eu assinei os formulários, admitiu Lawrence.
Ela me disse que era para agilizar em caso de emergências. Não questionei seu motivo. A defesa tentou pintá-lo como desatento, confiante demais. Lawrence não negou. Eu falhei em ver quem ela realmente era, disse ele simplesmente. Então chegou a vez de Ana. Quando seu nome foi chamado, todos os olhares se voltaram. Ela caminhou firmemente até o banco das testemunhas, segurando o Sr. Patas debaixo de um braço e a carta dobrada na outra mão. Após prestar juramento, o promotor perguntou: Ana, pode contar à corte o que aconteceu no fim de semana do acidente? Sua voz era baixa, mas inabalável. A Clarissa nos disse que queria nos surpreender. Uma viagem de fim de semana para o lago, só ela e nós. Isso era incomum? Sim, ela não passava muito tempo conosco. Ela narrou a viagem de carro, a súbita derrapagem, o som de Clarissa gritando antes mesmo de algo estar errado. Como Ethan foi instruído a soltar o cinto de segurança. Ela disse a ele para verificar debaixo do assento. Então, o carro bateu na árvore. Suspiros encheram o tribunal. O promotor perguntou: Você encontrou alguma outra evidência das intenções dela? Ana assentiu, as mãos tremendo levemente. Encontrei um e-mail. Ela o imprimiu em casa. Ela tirou a cópia e a entregou ao oficial de justiça, que a passou para a juíza. A juíza leu em silêncio. O seguro foi transferido. Depois deste fim de semana no lago, tudo estará resolvido. Então Ana fez algo que ninguém esperava. Ela pegou o Sr. Patas. Este é o urso do Ethan. Meu tio colocou um gravador nele por segurança. A sala ficou tensa enquanto o oficial pegava o urso e apertava o botão de play. A voz de Clarissa soou pelos alto-falantes. Se você disser alguma coisa, vou dizer a eles que o acidente foi sua culpa. Quem você acha que eles vão acreditar? Uma órfã negra ou a esposa amorosa do bilionário? O rosto de Clarissa perdeu a cor. O promotor deixou o silêncio se estender antes de perguntar: Ana, por que você guardou tudo isso? Porque o Ethan me disse para guardar, sussurrou ela. Ele disse que se algo acontecesse, alguém teria que contar a verdade. A defesa tentou abalá-la, acusou-a de buscar atenção, alegou que o urso poderia ter sido adulterado. Mas Ana permaneceu calma. Eu não queria atenção, disse ela. Eu queria que meu irmão estivesse seguro. E quando não pude protegê-lo, quis que as pessoas soubessem o que ela fez. A juíza convocou um recesso após seu testemunho. Enquanto Ana descia do banco das testemunhas, toda a sala se levantou em silêncio, não por formalidade, mas por respeito. Fora do tribunal, a mídia avançou. Ana agarrou a mão de Lawrence enquanto passavam pelas câmeras. Um repórter gritou: Ana, você se sente vingada? Ela parou, depois disse simplesmente: sinto que fui ouvida. De volta à propriedade, Ana sentou-se sob o mesmo carvalho onde Ethan estava enterrado. A carta repousava em seu colo. Ela a leu novamente, cada palavra gravada em seu coração. Daniel se juntou a eles. A juíza Price está prosseguindo com o julgamento completo. A fiança de Clarissa foi negada. Lawrence soltou um longo suspiro. Finalmente está começando. Daniel sorriu para Ana. Você foi incrível. Ela ergueu os olhos firmes. Eu não tinha mais medo dela. Ao entardecer, o vento aumentou, as folhas sussurraram acima deles, e Ana sentiu algo se acalmar dentro de si. Não paz, pelo menos não ainda, mas algo próximo. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que o mundo estava ouvindo. Uma semana após a audiência preliminar, a propriedade Maddox estava mais silenciosa do que estivera em meses. Os repórteres haviam diminuído, os guardas relaxado suas patrulhas e pela primeira vez, Ana podia ouvir o canto dos pássaros do lado de fora de sua janela em vez do clique das câmeras. Ainda assim, o silêncio parecia temporário, como o ar antes de uma tempestade. Ana sentou-se de pernas cruzadas no chão da biblioteca, organizando uma caixa de papelão rotulada Coisas do Ethan. Fora recuperada da casa do lago, a maior parte danificada pela água e deformada, mas algumas peças haviam sobrevivido. Livros, desenhos, uma lanterna em forma de foguete. Ela passou os dedos sobre um desenho dos dois em uma colina sob um sol amarelo brilhante. Lawrence entrou silenciosamente. Ele não falou, apenas a observou por um momento. Ele realmente acreditava em finais felizes, disse ela finalmente. Lawrence se ajoelhou ao lado dela. Ele acreditava em você. Ela ergueu os olhos. Fico feliz por ter dito a verdade, mas às vezes, ainda parece que ela vence.
Ele franziu a testa. Como assim? Ana hesitou, porque ela nos fez duvidar de tudo. Ela nos deixou com medo em um lugar que deveria ser seguro. Lawrence colocou a mão em seu ombro. Então vamos tomá-lo de volta. Vamos torná-lo seguro novamente. Naquela tarde, eles começaram a recuperar a casa do lago. Estava fechada desde o acidente. A fita amarela da polícia ainda tremulava ao vento na entrada. O ar lá dentro estava mofado, com sombras pairando em cada canto. Mas Ana estava determinada. Ela abriu janelas, acendeu velas e esfregou a pia enquanto Lawrence cuidava do corrimão quebrado em que Clarissa uma vez tropeçara dramaticamente para obter simpatia. Eles trabalharam em silêncio, não porque estivessem evitando o passado, mas porque o estavam confrontando. No quarto de hóspedes, Ana encontrou a pequena caixa de correio de madeira que Ethan usava para guardar notas de missão. A maioria eram bilhetes bobos. Não esquecer o repelente. Perguntar ao pai sobre alienígenas. Mas perto do fundo, escondido atrás do painel traseiro, ela encontrou outra coisa. Uma segunda carta, escrita com a caligrafia ousada e inclinada de Ethan. Dizia: se eu não voltar da viagem e a Ana voltar, diga a ela que eu sabia que ela nos salvaria. Sei que ela ainda não acredita, mas ela é mais corajosa do que pensa. Ana congelou. Lágrimas brotaram não de tristeza desta vez, mas de algo mais profundo. Um reconhecimento do vínculo que nem mesmo Clarissa poderia quebrar. Ela entregou a carta a Lawrence, que a leu em silêncio, o maxilar cerrado. Ele sabia, sussurrou ele sabia exatamente quem você era. Eles emolduraram a carta e a penduraram perto da lareira antes de partirem naquele dia, não como um tributo à perda, mas à coragem. De volta à propriedade, um novo envelope havia chegado. Daniel o levou ao escritório de Lawrence, colocando-o gentilmente sobre a mesa. É do advogado da Clarissa. Lawrence o abriu lentamente. Dentro havia uma carta datilografada surpreendentemente breve. A quem possa interessar, minha cliente insiste que provará sua inocência e exporá o que ela chama de uma manipulação por uma criança desesperada e um pai em luto. Ela não tem intenção de se declarar culpada. Abaixo da carta havia uma fotografia, uma que Lawrence não vira antes. Clarissa, segurando Ethan em um evento de caridade, ambos sorrindo. Mas seu aperto no ombro dele era muito forte, seu sorriso, muito fino. Um aviso sutil, como se ela estivesse dizendo, viu? Ele também era meu. Lawrence a rasgou sem dizer uma palavra. Ana entrou um momento depois, lendo sua expressão instantaneamente. Ela ainda está tentando distorcer tudo. Ela sempre vai tentar, respondeu ele. Mas o mundo não acredita mais nela. Ela se aproximou da mesa. E se ela estiver certa sobre uma coisa? Ele ergueu os olhos. E se eu for desesperada? Desesperada para que as pessoas acreditem em nós. Desesperada para garantir que mais ninguém se machuque como nós. Ele se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se na frente dela. Desespero é fraqueza, Ana. É o fogo que impulsiona a mudança. Foi o que te fez falar quando ninguém ouvia. Ela encontrou seus olhos. Então eu quero fazer mais. Mais. Quero começar algo. Uma fundação. Para crianças como nós. Para qualquer um que tenha medo de falar. Lawrence piscou, atordoado, mas não surpreso. Eu vou financiar, disse ele sem hesitação. Ela sorriu. Já dei um nome. Ele ergueu uma sobrancelha. A voz de Ethan. Naquela noite, eles se sentaram juntos elaborando a declaração de missão. Ana insistiu em escrevê-la sozinha. Acreditamos que a verdade importa, mesmo quando é inconveniente. Especialmente então. Acreditamos em ouvir as crianças, em acreditar nos sobreviventes e em proteger aqueles que ainda não podem se proteger. Isso não é sobre vingança. É sobre restauração. Sobre garantir que o silêncio nunca mais vença. Lawrence acrescentou apenas uma linha no final, fundada por Ana Maddox. Sobrevivente portadora da verdade. Em poucos dias a mídia ficou sabendo. Não como um escândalo, mas como uma história de resiliência. Doações chegaram. Cartas de apoio. Pais que duvidaram de seus próprios filhos pediram desculpas em bilhetes escritos à mão. Sobreviventes encontraram sua voz novamente. E apesar de tudo, Ana permaneceu firme. Uma noite após uma longa reunião com advogados, doadores e arquitetos para o novo centro da fundação, ela subiu na cama e ficou olhando para o teto. Lawrence apareceu na porta. Tudo bem? Ela sentiu. Só pensando. Sobre o quê?
Que um dia, quando as pessoas disserem meu nome, elas vão pensar apenas no que aconteceu comigo. Vão pensar no que veio depois. Ele entrou. Elas já pensam. Ela sorriu suavemente, os olhos se fechando. Boa noite, pai. Boa noite, Ana. E no silêncio que se seguiu, enquanto a propriedade adormecia sob um dossel de estrelas, o legado da coragem de um menino e da voz de uma menina fincou raízes não na tragédia, mas na esperança. E a esperança finalmente era mais alta que o medo. O primeiro dia do julgamento de Clarissa chegou sob céus cinzentos e um silêncio tenso que envolvia o tribunal da cidade como um véu. Repórteres se aglomeravam nos degraus em ondas, suas câmeras clicando em rajadas, seus microfones se estendendo como mãos através da multidão. Lá dentro, a grande câmara já estava cheia quando Lawrence e Ana entraram, escoltados por agentes federais e com Daniel logo atrás. Não mais meramente testemunhas ou sobreviventes, eles eram agora símbolos de um acerto de contas mais profundo de confiança quebrada e da verdade resgatada à luz. Ana usava um vestido azul marinho com um pequeno broche de ouro em forma de estrela na gola, o favorito de Ethan. Ela mantinha a cabeça erguida, mesmo enquanto os sussurros a seguiam pelo corredor. Lawrence insistira que ela não era obrigada a retornar para toda a duração do julgamento, mas ela o olhou diretamente nos olhos e disse: preciso ir até o fim, tudo isso. Clarissa sentou-se na mesa da defesa com seu advogado, elegante e polida, como se estivesse em uma gala de caridade. Em vez de enfrentar acusações de conspiração para cometer assassinato, fraude e colocar uma criança em perigo, seus olhos nunca se desviaram para Ana. Era como se a menina não existisse. Mas Ana não estava lá para ser vista. Ela estava lá para ser ouvida. A promotoria começou com força. Eles apresentaram o caso em duas partes. Primeiro, a fraude. Como Clarissa manipulou apólices de seguro, falsificou documentos e orquestrou a ilusão de um acidente trágico. Depois, a intenção mais sombria, as decisões calculadas que levaram à morte de Ethan e à quase morte de Ana. As evidências vieram como ondas. O e-mail. O seguro está em meu nome agora. Esta viagem resolverá tudo. O áudio, a própria voz de Clarissa fervendo de veneno, ameaçando uma criança. O testemunho de Lawrence, de Daniel e dos peritos forenses que reconstruíram o acidente. A defesa de Clarissa tentou reformular tudo. Uma mulher incompreendida, alegaram. Uma esposa presa nas complexidades da riqueza e da dinâmica familiar. Alegaram que a gravação foi editada, o e-mail fabricado, que Ana estava confusa, traumatizada e talvez instruída. Ana subiu ao banco das testemunhas no terceiro dia. Ela caminhou calmamente, segurando o Sr. Patas não como uma muleta, mas como um companheiro. Ana, começou o promotor gentilmente. Você se lembra da primeira vez que sentiu medo da Clarissa? Ela sentiu. Não foi no acidente, foi antes. Ela começou a dizer coisas para o Ethan quando ninguém mais estava por perto, dizendo que ele tinha sorte, que ninguém acreditaria nele se ele reclamasse. O promotor perguntou: por que você não contou a ninguém na época? Porque eu também não achava que alguém acreditaria em mim. Lá estava novamente a verdade simples e silenciosa. Não precisava de teatro. Não precisava de volume. E agora? Perguntou o promotor. Ana olhou para Clarissa, sua voz inabalável. Agora eu não me importo se você acredita em mim, porque eu sei o que aconteceu, e o Ethan também. Durante o contra-interrogatório, o advogado de Clarissa tentou abalá-la. Você alega se lembrar perfeitamente de conversas de meses atrás? Sim, respondeu Ana, porque elas nunca pararam de tocar na minha cabeça. Não é verdade que você não gostava da senhorita Manuel? Que ela tentou te disciplinar? Ana se endireitou. Eu não gostava de ter medo na minha própria casa. Lawrence sentou-se na galeria, o maxilar cerrado, os punhos cerrados no colo. Clarissa permaneceu impassível, sua máscara intacta, mas rachaduras começavam a aparecer. Quando Navarro foi chamado para depor, o tribunal mudou. Ele apareceu algemado, fortemente guardado, e falou com uma mistura de amargura e resignação. Ela me pagou para planejar o acidente. Eu deveria garantir que o carro saísse da estrada. Ela queria que parecesse um erro. E as crianças? Insistiu o promotor. Ela disse que a menina sobreviveria. Ela não se importava com o menino. Sons de espanto ecoaram. Lawrence sentiu o ar sair de seus pulmões. Os ombros de Ana tremeram, mas ela não chorou. Ela apertou o urso e olhou para frente.
A defesa tentou pintar Navarro como um mentiroso interesseiro, buscando uma sentença reduzida. Mas a promotoria seguiu com as provas, as transferências bancárias de Clarissa, filmagens de segurança de seus encontros e rastros forenses que levavam de seus dispositivos aos celulares descartáveis. Era irrefutável. Ainda assim, o julgamento não havia acabado. A própria Clarissa foi chamada para depor. Ela subiu ao banco das testemunhas com uma graça ensaiada. Fui mal compreendida, começou ela. Eu amava aquelas crianças. Só queria protegê-las. A pressão de ser uma figura pública, de ser casada com um homem como Lawrence, era esmagadora. Ela se virou para o júri. Vocês já se sentiram presos a um papel que não pediram? Foi calculado cada palavra, cada expressão. Mas era tarde demais. As evidências falaram mais alto. Após seu depoimento, Ana se inclinou para Lawrence e sussurrou. Ela ainda acha que isso é sobre ela. Ele assentiu. Narcisistas sempre pensam. Ao final da segunda semana, a promotoria encerrou seu caso. O júri foi enviado para deliberar. Lawrence, Ana e Daniel voltaram para a propriedade para esperar. O silêncio era mais denso desta vez, não medroso, mas tenso de expectativa. Na terceira manhã, a ligação veio. Veredito alcançado. Eles voltaram ao tribunal. O júri entrou, os rostos indecifráveis. A juíza Price fez a pergunta. Na acusação de conspiração para cometer assassinato, como vocês consideram a ré? A presidente do júri se levantou. Culpada. Na acusação de fraude de seguro? Culpada. Na acusação de colocar menor em perigo? Culpada. Cada palavra caiu como um martelo. Clarissa não se abalou. Ela simplesmente olhou para frente, imóvel, indecifrável até o fim. A sentença viria mais tarde. Mas a justiça finalmente havia falado. Lá fora, enquanto os repórteres gritavam perguntas, Ana parou ao lado de Lawrence e falou calmamente em um microfone. Hoje não foi sobre vingança, foi sobre a verdade. E nenhuma criança deveria ter que lutar tanto para ser acreditada. A multidão silenciou. Ela se virou e foi embora, com o Sr. Patas na mão, a estrela de Ita na gola e uma voz que, não importa o que o mundo tentasse, não poderia ser silenciada. O sol da manhã filtrava-se pelas persianas do escritório de Lawrence enquanto ele se sentava atrás de sua mesa, bebendo um café amargo. Ana estava junto à janela, olhando para a entrada de carros onde o grupo de jornalistas havia se retirado. O veredito do julgamento tinha apenas algumas horas, mas a atmosfera parecia mais pesada agora, como a calmaria após uma tempestade, quando o mundo ainda está tremendo. Eles podem voltar, disse Ana em voz baixa com câmeras com perguntas. Lawrence pousou a xícara. Deixe que venham. Responderemos quando acharmos que é certo. Ela se virou, cruzando os braços. Eles vão querer mais. Sobre o Ethan. Sobre a fundação. Sobre mim. Ele se aproximou, colocando uma mão tranquilizadora em seu ombro. Nós controlamos a narrativa. Nós decidimos o que compartilhamos. Ana exalou. Mesmo assim, é difícil. Sua voz tremeu por um momento. Toda vez que alguém pergunta sobre a Clarissa, é como se eu estivesse revivendo tudo. Lawrence assentiu. A cura não é uma linha reta. É confusa, sinuosa. Mas estamos a caminho. Ela olhou para ele. Promete? Ele sorriu gentilmente. Prometo. Eles passaram a manhã redigindo uma declaração para a imprensa cuidadosa, mas autêntica. Falaram sobre justiça, resiliência, sobre a importância de confiar naqueles que não são ouvidos. Anunciaram uma pequena cerimônia na Casa do Lago para homenagear Ethan e para lançar oficialmente a fundação A Voz de Ethan. Seria algo íntimo, família, amigos próximos, alguns apoiadores. Sem câmeras. Ao meio-dia, os repórteres começaram a voltar, ansiosos por declarações. Eles pairavam do lado de fora do portão quando Lawrence e Ana saíram, caminhando lado a lado, mas sem falar. A imprensa faminta preparou seus microfones. Um jornalista freelancer gritou, Ana, qual é a sensação de vencer? Ana parou, respirou fundo e olhou diretamente para a câmera. Não é uma vitória, disse ela suavemente. É um novo começo. Lawrence assentiu com aprovação. Essa era a única declaração necessária. Eles caminharam até o SUV, com as câmeras os perseguindo, antes de seguirem para a Casa do Lago, antes o local da tragédia, agora programado para renovação. A viagem foi silenciosa, exceto pelo zumbido suave dos pneus no asfalto. Ana olhava pela janela, agarrada ao Sr. Patas.
Ela pensava em Ethan no jeito como ele ria, seus desenhos bobos, sua voz fazendo perguntas sobre estrelas e foguetes. Na casa do lago o lugar parecia diferente. A fita amarela da polícia havia sumido. A tinta cobria a cicatriz. Móveis novos estavam prontos. Voluntários montavam a placa de bronze gravada com uma citação que Ana escolheu. Ouça, acredite, haja. Lawrence e Ana subiram no pier de madeira. O lago estava liso como um espelho. Uma única canoa deslizava, deixando ondulações suaves. Ana se ajoelhou e colocou o Sr. Patas ao lado da placa, depois pegou um pequeno balde de sementes de flores silvestres. Ela as espalhou ao redor da base. Para uma nova vida sussurrou. Voluntários se juntaram. A calma era curativa. Depois eles realizaram uma breve cerimônia. Daniel falou primeiro sobre responsabilidade. Sophia Bell leu uma passagem da caixa de cartas de Ethan. Lawrence encerrou prometendo que a voz de Ethan defenderia a verdade para crianças vulneráveis em todos os lugares. Ana ficou ao seu lado, com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de propósito. Naquela noite, eles voltaram para a propriedade. A casa parecia mais quente. Agora, ecos de esperança substituíam velhos medos. No escritório, Lawrence acendeu uma única vela para Ethan, ao lado da carta emoldurada. Ana apareceu atrás dele. Pai? Ele se virou. Sim. Ela o abraçou por trás. Obrigada. Ele assegurou. Não, obrigado a você. Eles ficaram assim, silenciosos e fortes. Nas semanas seguintes, a atenção da mídia diminuiu. O julgamento virou manchete, depois reportagem especial, depois memória. O site da fundação foi ao ar. Doações chegaram de todo o país. Famílias compartilharam histórias de crianças que foram ignoradas, dispensadas ou silenciadas e encontraram coragem para falar. Ana começou a participar de reuniões mensais da fundação. Ela ouvia adolescentes e crianças mais novas. Ouviu sobre bullying, sobre abuso, sobre injustiça. Ela compartilhava sua história, mas na maioria das vezes deixava que eles falassem primeiro. Ela queria que soubessem que a voz deles importava. Lawrence a apoiava nos bastidores, mas estava sempre lá em reuniões do conselho, em entrevistas à imprensa, ao seu lado em todos os eventos. Ele encontrou um equilíbrio entre deixá-la liderar e proteger sua inocência. Uma tarde, ele entrou no quarto dela e a encontrou na mesa, examinando uma carta de uma conselheira escolar de Ohio. Descrevia uma menina de 9 anos que fora falsamente acusada de mentir por sua professora e punida severamente quando falou. Ana ergueu os olhos. Eles escreveram para perguntar o que poderiam fazer, como a voz de Ethan poderia ajudar. Lawrence sorriu. E você vai ajudar? Ela assentiu com firmeza. Claro. Naquela noite, enquanto liam cartas perto da lareira, Ana se virou para Lawrence. Você alguma vez pensou que isso levaria a isto? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça lentamente. Nunca imaginei que nos levaria até aqui, mas sei de onde vem. De você, daquele momento em que você se levantou na igreja e disse o nome dela. Ana engoliu em seco. Queria que o Ethan pudesse ver. Ele vê, respondeu Lawrence. Toda vez que você se levanta, toda vez que alguém escuta por sua causa, ele vê. Ana abraçou o Sr. Patas com força. Então vou continuar. Na manhã seguinte, eles embarcaram em um helicóptero para uma visita a Cincinnati, para o primeiro programa piloto da fundação. Enquanto o horizonte da cidade diminuía abaixo deles, Ana olhava para as casas e estradas girando. Ela pensou sobre medo e coragem, sobre perda e propósito, e se inclinou para a frente sorrindo. Porque isso não era apenas um fim. Era o começo de algo muito, muito maior. Uma semana após a visita a Cincinnati, o programa piloto da fundação, A Voz de Ethan, foi oficialmente inaugurado. O local era um antigo centro comunitário reformado, em um bairro cheio de escolas de tijolos vermelhos e velhos carvalhos. A cerimônia foi pequena famílias, educadores locais, líderes comunitários, mas a energia era elétrica. Ana estava no centro da sala recém-pintada, onde murais alegres retratavam estrelas, foguetes e diversas crianças de mãos dadas. Sua voz ecoou firme. Muitas vezes as coisas corajosas são silenciosas, um sussurro não ouvido. Hoje nos reunimos para mudar isso, para abrir espaço para vozes silenciadas por tempo demais. Os pais abraçaram seus filhos, alguns enxugaram as lágrimas. Um menino de 9 anos levantou a mão tímido. Ana se ajoelhou ao lado dele e perguntou seu nome. Joshua.
Ele disse que tinha medo de contar a verdade na escola. Ana ouviu, depois prometeu ajudar. Essa promessa tornou-se tangível no silêncio da sala. Mais tarde, ao lado de Lawrence, ela assistiu a uma menina ler um poema sobre uma sombra que não ia embora. A voz da menina tremeu, mas carregava esperança. Quando ela terminou, Ana se encheu de orgulho. Era por isso que eles tinham feito aquilo. O dia seguinte trouxe um desafio. Um tabloide nacional publicou um artigo contundente sobre Clarissa, sugerindo que a voz de Ethan era apenas um golpe publicitário financiado por um bilionário ofendido. As redes sociais se inflamaram, metade apoiando, metade cética. Ana viu as manchetes aparecerem. Seu estômago revirou, mas ela se recusou a recuar. Lawrence sentou-se ao lado dela no escritório. Ele parecia cansado. O que acontece quando eles nos atacam publicamente? Ela dobrou o artigo. Respondemos com mais verdade. Com mais histórias como a de Joshua. Com vozes, não com ruído. Naquela noite, eles lançaram um vídeo. Ana falando diretamente para a câmera, sem edição sofisticada, apenas ela, com o Sr. Patas à vista, o mural da escola ao fundo. Eu sei que as palavras deles podem machucar, disse ela suavemente. Mas eu também sei o que é mais forte. A verdade. A sua voz. E por que estamos aqui? Para construir confiança, para que a escuta importe. O vídeo teve apenas dezenas de milhares de visualizações no início, mas então os amigos compartilharam, os professores compartilharam. Tornou-se viral não pelo drama, mas pela autenticidade. Os comentários fluíram. Minha filha disse o mesmo. Obrigada. Eu duvidava, até que sua voz me deu coragem. Ana os lia em voz alta no jantar, com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, a batalha legal se intensificou. O recurso de Clarissa se aproximava, sua equipe insistia que ela apelaria do veredito, alegaria insanidade, reescreveria a narrativa. Ana soube disso no final de uma tarde, no escritório de Daniel. Ele disse calmamente: nós esperávamos por isso. Vamos enfrentar. Mas agora, há um centro apoiando milhares de crianças, dizendo a mesma coisa. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ela vagou até o antigo quarto de Ethan. As prateleiras estavam mais vazias agora, mas ainda guardavam alguns tesouros, desenhos, uma nave espacial de modelo, a carta emoldurada que ele escreveu. Ela pressionou a palma da mão contra a madeira da cabeceira da cama, respirando as lembranças de histórias de ninar e risadinhas secretas debaixo do cobertor. Lawrence a encontrou junto à janela. Acordada? Ela sentiu, só, pensando nele. Ele ficou ao seu lado em silêncio. Após um momento, ele disse: ele impacta o mundo todos os dias, Ana. Através de você. Ela se virou para olhá-lo, com lágrimas nos olhos. Estou tão cansada, pai. Ele a abraçou. Eu também. Mas às vezes, a coisa mais corajosa é simplesmente continuar aparecendo. Na manhã seguinte, Ana voltou a Cincinnati para participar do primeiro workshop de justiça restaurativa da Fundação. Ela falou a um grupo de alunos do ensino fundamental, alguns sobreviventes, alguns aliados, sobre coragem e dizer a verdade. No fundo, uma alta conselheira escolar observava com respeito. Ela se aproximou depois, entregando a Ana um caderno cheio de histórias que coletou de alunos que se sentiam invisíveis. Sua mensagem deu a eles permissão para falar, disse a conselheira. Ana fechou os olhos. Era tudo o que eu sempre quis. De volta a casa, Lawrence encontrou uma mensagem brilhando em seu telefone. Um pai no Texas quer estabelecer uma filial. Podemos enviar materiais? Ele encaminhou para a equipe. Então ele viu Ana se aproximando com o Sr. Patas debaixo do braço e um novo esboço. Uma ideia de logotipo para outro centro, uma árvore crescendo a partir da mão de uma criança. Ela disse timidamente: o que você acha? Ele sorriu largamente. Acho lindo. Eles falaram de Kansas City, Atlanta, Detroit, lugares onde ecoavam histórias de crianças silenciadas. Com cada centro, eles trariam diálogo comunitário, grupos de apoio, advocacia legal. Naquela noite, durante uma palestra em uma escola local, Ana falou sobre Ethan apenas uma vez, suavemente, depois mudou o foco para os sobreviventes de todo o país. Suas palavras ressoaram. Mais tarde, uma professora se aproximou dela, sussurrando: minha aluna escreveu sobre o medo de ser punida se falasse. Ela me deu seu cartão antes de sair da aula. A voz de Ana embargou de emoção. Isso era real. Semanas se passaram. Então veio a confirmação. O recurso de Clarissa foi negado. Sentença mantida. A justiça prevaleceu.
Ana levou a notícia para casa e sussurrou para a casa vazia: vencemos de novo. No jantar, cartas estavam espalhadas pela mesa, uma de uma mãe na Pensilvânia, que disse que sua filha havia sofrido bullying e sido punida por contar a um professor, e que agora eles tinham linhas de apoio em sua pequena cidade. Outra de uma avó em Minnesota, que disse que se matriculou em terapia para ouvir melhor os medos de sua neta. Ana se sentiu revigorada por cada palavra e naquela noite, ela sonhou com Ethan, uma estrela brilhante orbitando acima, sorrindo com orgulho enquanto crianças por todo o país levantavam suas próprias vozes. Na madrugada silenciosa, ela acordou e levou o Sr. Patas até a janela. Olhou para o brilho suave do novo dia. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela se sentiu imparável. Porque a cura, ela percebeu, não era apenas pessoal. Era um movimento. E estava apenas começando. O outono pintou o mundo de ouro e carmesim quando a fundação, a voz de Ethan, se expandiu para Denver. O novo centro comunitário ficava entre ruas arborizadas, lojas de tijolos antigos e famílias que carregavam cicatrizes silenciosas. Ana entrou no ginásio reformado, agora uma sala de grupo, respirando o cheiro de tinta fresca e possibilidade. A luz do sol filtrava-se pelos vitrais que retratavam crianças alcançando estrelas. Ela estava ali para liderar a cerimônia de abertura, lado a lado com Lawrence e a diretora da filial local, Rosa Martinez, uma ex-professora que se tornou defensora. Pais e filhos fervilhavam de esperança. Voluntários arrumavam almofadas, lanches e diários para cada participante. Ana começou com uma pergunta simples. Quantos de nós temos algo a dizer, mas não sabíamos quem iria ouvir? Dezenas de mãos tímidas se ergueram lentamente. Ela sorriu gentilmente e falou suavemente: hoje começamos ouvindo. Naquela tarde, em uma atividade chamada Linhas de Sussurro, as crianças desenharam corações e falaram frases como: meus sentimentos importam, e não estou sozinho. Uma adolescente leu em voz alta sobre ser ignorada quando tentou contar ao diretor sobre os agressores. A sala ficou em silêncio. Ana sentiu. Sua voz muda as coisas, disse ela. Lá fora, Lawrence observava em silêncio com Rosa, enquanto os pais se reuniam para um brunch. Muitos tinham lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de alívio. Um pai falou, a voz embargada de emoção. Meu filho chegou em casa dizendo que não acreditava mais na verdade. 2 dias atrás, ele disse que isso mudou de novo. Ele olhou para Ana. Obrigado. Ana se virou para ele e disse simplesmente: ele é visto, eu prometo. Naquela noite, Lawrence e Ana voltaram para a propriedade. A porta da frente estava aberta, como se estivesse esperando. Lá dentro, a casa não parecia mais fria. Luzes quentes brilhavam no corredor, lançando sombras longas que pareciam confortáveis, não ameaçadoras. Eles passaram em silêncio pelo quarto de Ethan, agora um coração pulsante, em vez de uma concha vazia, e entraram na biblioteca. Em uma mesa lateral, uma foto de Lawrence, Ana, Ethan e Daniel na casa do lago, sorrindo. Na lareira, a entrada do diário emoldurada, onde Ethan previra a coragem de Ana. Ana afundou na poltrona. O Sr. Patas repousava em seu colo. Lawrence sentou-se em frente a ela. Ele quebrou o silêncio. Às vezes me pergunto se tudo isso, cada fundação, cada centro, foi demais. Ela olhou para ele, a testa franzida. Por que estamos tentando curar uma ferida em mais do que apenas nós? Ele estendeu a mão, pegando a dela. Sim. Porque isso parece maior do que qualquer família. Ela apertou a mão dele. Mas não é demais. É exatamente pelo que nos foi dado o poder de lutar. Ele se recostou pensando. Me perguntaram se a fundação deveria se expandir para Washington, D.C., Nova Orleans, Miami. Poderíamos alcançar milhares. Ana sentiu. Deveríamos, mas com cuidado. Ele ergueu uma sobrancelha. O que quer dizer? Ela exalou. Precisamos de mais vozes, mais líderes comunitários. Não apenas nós liderando, mas eles liderando. Não podemos ser o rosto em todos os lugares. Lawrence sorriu. Sabe, além de seus anos. Eles ficaram juntos enquanto o crepúsculo enchia a sala. A voz de Ana ficou suave. Às vezes, pai, sinto falta dele. Ela gesticulou em direção ao quarto vazio no corredor. Não apenas do Ethan. Do jeito que as coisas eram antes de mudarem. Lawrence se levantou e caminhou até sua filha. Ele ajeitou suavemente o punho da camisa. Eu também sinto falta disso. Ele a abraçou com força. Mas o que perdemos se tornou o que protegemos. Cada criança cuja voz ainda espera para ser ouvida. Esse é o legado dele.
Ana encostou a bochecha em seu peito. Então espero que se lembrem bem dele. Eles se lembrarão, sussurrou Lawrence em cada centro, cada palavra, cada passo corajoso à frente. Eles permaneceram ali por um longo tempo, ligados pela dor e pelo propósito, unidos pela verdade e pela família. Semanas depois, Rosa ligou com boas notícias. O segundo workshop de Denver lotou em 5 horas. Choveram pedidos por mais programação não apenas para crianças, mas para adultos aprendendo a ouvir, responder e intervir. Rosa perguntou se Ana co-apresentaria um treinamento no início de janeiro. Ana concordou. Lawrence vislumbrou um brilho nos olhos dela. Propósito. Renovação. Ele percebeu então que a voz de Ethan não era mais apenas uma fundação. Tornará-se um movimento, uma ondulação se transformando em uma onda. Enquanto o inverno se preparava para chegar, ele olhou para Ana e sentiu o orgulho florescer em seu peito, não porque ela era sua filha, mas porque ela carregava a luz de seu filho adiante. E em algum lugar acima da propriedade, as estrelas brilhavam, prova inabalável de que memória, coragem e verdade podem criar constelações que guiam outros para a cura. Naquela noite, Lawrence sussurrou na escuridão: estamos fazendo a coisa certa. Ana respondeu ao seu lado, porque ele acreditava que o faria. O inverno chegou com ar quebradiço e crepúsculo precoce, cobrindo a propriedade Maddox em reflexão silenciosa. Lá dentro, Ana sentou-se perto da lareira com uma pilha de cartas e bilhetes de todo o país. Cada um falava de uma criança que se manifestou, um pai que finalmente ouviu, uma comunidade transformada. Ela leu uma passagem em voz alta. Minha neta começou a escrever novamente. Ela costumava esconder seu caderno, com medo de ser chamada de mentirosa. Agora ela desenha estrelas. Ana sorriu para Lawrence. São estrelas, pai. Cada uma ilumina alguém. Ele se inclinou ao seu lado. Esta fundação é mais do que um legado agora. É um legado que vive. Ele fez uma pausa. Mas estamos em uma encruzilhada. Ana ergueu os olhos. Qual? Lawrence gesticulou para um mapa emoldurado na parede, marcado com as filiais planejadas da fundação. Podemos expandir. Mas há resistência de autoridades locais desconfiadas de influência externa, de céticos que acham que estamos bancando os heróis. Precisamos de liderança local. Precisamos de um conselho que reflita as comunidades que servimos. Ana sentiu. Não podemos chegar de paraquedas. Temos que fazer parcerias, capacitar, construir pontes. E depois atravessá-las. Naquela tarde, eles começaram a ligar para líderes de Milwaukee, Charlotte, Portland. Defensores locais que haviam sobrevivido, que tinham vozes, que tinham percepção. Alguns responderam com cautela. Outros com entusiasmo. Uma ex-defensora de crianças em Phoenix, convidou Ana para falar em abril. Quando a ligação terminou, Ana exalou. Funciona, não é? Conectar-se através das cidades. Foi o que ele nos ensinou, respondeu Lawrence. A verdade viaja mais longe quando é levantada por mais vozes. Naquele fim de semana, Daniel trouxe notícias. A data da sentença de Clarissa foi marcada. O aviso público dizia de 5 a 7 anos por conspiração e fraude, mais acusações adicionais por colocar menor em perigo. Daniel os lembrou que não se tratava de vingança, mas de um acerto de contas formal. Garante que a lei possa proteger outros de alguém, como ela disse ele. O sorriso de Ana era suave, mas seus olhos se endureceram com propósito. Justiça para um é uma lição para muitos. Naquela noite, ela convidou amigos da escola para a propriedade. Eles se reuniram ao redor da mesa de jantar repleta de tigelas fumegantes de chile, pão de milho, maçãs com canela. Clarissa parecia uma memória distante. Ali, risadas genuínas borbulhavam enquanto falavam sobre sonhos, faculdade, tornar-se professores, abrir estúdios de arte. Após a sobremesa, Ana entregou a cada amigo um diário em branco. Por favor, disse ela, escrevam o que vocês gostariam que alguém ouvisse. Uma amiga deslizou um bilhete na mão de Ana. Obrigada por me lembrar que a verdade é corajosa. A voz de Ana embargou. A geração deles, ela percebeu, entendia a sua própria maneira. 2 dias depois, ela voou para Phoenix para falar em um fórum da juventude comunitária. Ela compartilhou histórias de Ethan. Depois, pediu aos alunos que falassem sobre momentos em que se sentiram invisíveis. Uma adolescente com dreadlocks descreveu ser a única aluna negra na turma de matemática avançada, sentindo-se ignorada até que uma professora começou a ouvir. Ela terminou. Agora eu dou aulas de reforço para crianças mais novas, porque minha voz foi ouvida.
Ana observou com lágrimas brotando. Essa é a ondulação, disse ela à plateia. Não para com você. Apenas continue passando adiante. De volta à casa, Lawrence organizou um pequeno retiro para o novo conselho consultivo. Representantes de 5 filiais pilotos se reuniram na propriedade. Eles compartilharam métodos de cura específicos de suas culturas, usando arte, círculos de histórias, mentoria. Cada um tinha um recorte de papel em forma de estrela preso na jaqueta com o nome de sua cidade. Quando Ana falou durante a sessão final, ela disse: estamos nos guiando mutuamente. Não quero que lideremos sozinhos. Quero que estejamos juntos de Cincinnati a Phoenix a Milwaukee. Que a luz de Ethan se torne constelações. O silêncio se seguiu. Depois, aplausos não por um discurso, mas por um propósito compartilhado. Naquela noite, Ana estava do lado de fora sob o céu nítido de dezembro, com o Sr. Patas na mão. Ela olhou para as estrelas. Pensou em construir pontes, em vozes comunitárias, em líderes locais. Pensou na crença de Ethan nela. Lawrence se juntou a ela. Ele apontou para Orion, gravado contra o preto profundo. Vê o cinturão dele? Disse ele suavemente. São 3 estrelas funcionando perfeitamente juntas. Meio como nossas filiais. Ana sorriu para ele. Então as nossas estão formando um céu inteiro. Ele a envolveu com um braço. E juntos, guiaremos outros através da escuridão. Eles ficaram, lado a lado, sob um céu cheio de luzes distantes. Constelações de confiança, coragem e verdade se estendiam amplamente, e eles estavam apenas começando a mapeá-las por todo o país. O inverno deu lugar ao início da primavera enquanto o amanhecer aquecia a propriedade Maddox. O jardim atrás da casa se agitava com novos brotos. Lá dentro, Ana estava junto à grande janela saliente, olhando para os terrenos com o Sr. Patas aninhado ao seu lado. Seus olhos estavam suaves, contemplativos, até mesmo esperançosos. Lawrence entrou com uma pilha de cartas e brochuras. Seattle acabou de enviar um pedido para um programa de teatro temático, anunciou ele. Baseado em contação de histórias e dramatização, ajudando as crianças a articularem experiências que elas nem sabem como nomear ainda. Ana se virou para ele, um sorriso encantado se espalhando. Exatamente. O teatro pode preencher o silêncio. Ele assentiu, colocando os materiais sobre a mesa. Eles querem que você lidere a sessão piloto no final do próximo mês. Ela exalou lentamente. É longe, mas significativo. Ele a olhou com orgulho. Você irá. Naquela tarde, Ana reabriu o painel de design da Voz de Ethan no escritório. Alfinetes conectavam Seattle à rede da Costa Leste. Cada link representava uma história, uma família, uma parceria. Ela tocou um alfinete perto de Cincinnati. Nossa primeira filial. A equipe de rosa lá é forte. Ela parou em uma região em branco no mapa. Então colocou um novo alfinete azul rotulado. Seattle, projeto de teatro. Ela sussurrou, lá vamos nós. Dias depois, Ana voou para o oeste para Seattle. Ela pousou sob céus nublados e ar salgado. No centro comunitário, crianças a cumprimentaram com faixas feitas à mão. Bem-vinda, Ana, deixe nossas vozes brincarem. Emily, a líder da filial local, uma mulher calorosa de olhos brilhantes, mostrou o local a Ana. Já vi crianças congelarem ao tentar falar sobre o que aconteceu, explicou Emily. Mas no teatro, na encenação, elas encontram as palavras. Ana sentiu, tocada pela ressonância. Ela se juntou a um grupo de 10 crianças, de 8 a 12 anos, reunidas para o primeiro ensaio de uma peça. O tema, dizer a verdade quando ninguém vai ouvir. Ana os guiou gentilmente, convidando cada um a compartilhar o momento usando fantoches, adereços ou desenhos. O menino usou um fantoche de policial para falar, tive medo de pedir ajuda. Outro desenhou uma cela de prisão com paredes construídas pelo medo. Eles narraram através do drama o que não conseguiam dizer em uma conversa simples. No final, Ana os convidou a fazer uma colagem de suas histórias em um mural, com recortes de estrelas e palavras como coragem, ouvido seguro. A sala pulsava com cor, emoção, alívio, cura silenciosa. Depois, uma repórter local perguntou a Ana como ela se sentia vendo isso em ação. Ela se encostou no mural, tocando suavemente uma fita. É tudo o que precisávamos, respondeu ela. Não se trata de eu estar em um palco. Trata-se de crianças aprendendo que importam, que sua voz molda o mundo. Naquela noite, ela fez uma videochamada para Lawrence. Eles estavam em salas de estar separadas, iluminadas por abajures a quilômetros de distância, conectados pelo propósito.
Ele disse suavemente: você trouxe luz. Ela piscou, afastando as lágrimas. Nós somos a luz. Semanas se passaram. Em Seattle, o programa de teatro lançou apresentações públicas com grande participação de famílias locais. Outras cidades logo pediram para replicar o modelo. A voz de Ethan se expandiu não pelo drama das manchetes, mas pela narração de histórias impulsionada pela comunidade. De volta à casa, a primavera transformou a propriedade. Os jardins estavam exuberantes. Ao entardecer, Ana sentou-se perto do carvalho onde Ethan descansava, com o Sr. Patas ao seu lado. Ela segurava uma carta. Obrigada por nos ajudar a encontrar nossas vozes, um bilhete de uma menina em Milwaukee que havia se apresentado em sua primeira sessão de teatro. Ana leu lentamente, sentindo o calor se espalhar em seu peito. No crepúsculo, Lawrence se juntou a ela com 2 canecas de chocolate quente. Eles ouviram o zumbido suave da noite, o canto distante dos pássaros. Ela foi corajosa por começar isso, disse ele. Ana sorriu, olhando para cima. O Ethan me ensinou. Ele suspirou, um suspiro pesado e cheio. Chegamos longe e, no entanto, há mais. Ela apertou a mão dele. Continuamos em frente. Semanas depois, a reunião anual na sede reuniu líderes de todas as filiais. Denver, Phoenix, Cincinnati, Charlotte, Milwaukee, Seattle. Membros do conselho, defensores locais e sobreviventes compartilharam atualizações, desafios, sonhos. No encerramento, Ana falou sobre a importância da liderança de vozes locais. Nos reunimos não como salvadores, mas como ouvintes, amplificadores e ouvintes novamente. Ela convidou ao feedback, depois passou o microfone. Representantes de prefeitos se levantaram para prometer parceria. Distritos escolares se inscreveram para programas piloto. Histórias foram compartilhadas. O poema de uma criança foi lido em voz alta sobre estar à beira da água e encontrar coragem para pular. Ana os ouvia como se cada palavra fosse uma batida de tambor. Ela se sentiu humilde e esperançosa. Após a reunião, enquanto os voluntários terminavam, Ana vagou pela ala inacabada do centro, salas esperando por transformação. Ela imaginou pintar paredes com as impressões das mãos das crianças, realizar aulas de escrita em diário, soltar pequenos fogos de artifício noturnos em forma de estrelas. Lawrence a encontrou lá. Está quieto agora, disse ele. Ana ergueu os olhos, antes de ficar cheio. Ele passou o braço sobre o ombro dela. Isso é exatamente o que queríamos dizer com restauração. Construir juntos. Lá dentro, o centro ecoava fracamente com o som de risadas distantes do salão principal. Naquela noite, na propriedade, Ana sonhou com estrelas se espalhando por um céu. Cada uma era uma voz alcançando, uma voz falando a verdade. Ela acordou com o Sr. Patas na mão, uma ideia florescendo em sua mente. Pela manhã, ela apresentou uma nova iniciativa, Cartas Estreladas, uma rede de correspondência para crianças em diferentes filiais escreverem umas às outras, compartilharem histórias, fazerem perguntas e enviarem desenhos de bravura. Cada carta selada com o logotipo da estrela, cada envelope uma promessa. Lawrence assentiu, sorrindo largamente. Vamos enviar nosso primeiro pacote. Eles selaram cartas para Cincinnati, Phoenix, Seattle e além. Naquela tarde, voluntários empacotaram envelopes coloridos. Ana assinou cada um, com coragem, da voz de Ethan. Enquanto colavam o selo final, a sala zumbia de excitação e algo maior, conexão. Porque a fundação que eles construíram não era apenas sobre ajuda, era sobre coração, confiança e fios em forma de estrelas se estendendo por todo o país. E Ana sabia, enquanto a primavera se transformava em verão, e o verão voltaria ao outono, que eles haviam colocado em movimento algo muito mais poderoso do que qualquer tragédia. Eles haviam criado pontes de esperança que poderiam mudar o que significa ser ouvido. E isso, ela acreditava, era o verdadeiro legado. O verão se instalara em um zumbido quente por toda a nação enquanto a fundação, a voz de Ethan se expandia para Detroit. O novo centro, abrigado em uma escola de tijolos reformada, ficava em um bairro marcado por dificuldades econômicas, mas rico em garra e espírito comunitário. Ana chegou cedo, entrando no prédio que cheirava a tinta fresca, madeira polida e possibilidade. No salão principal, voluntários zumbiam, arrumando mesas, colocando livros de histórias, post-its e marcadores rotulados verdade. O palco estava coberto com um tecido em listras azul marinho e dourado, as cores da fundação. Ana parou na entrada com o Sr. Patas debaixo do braço, observando a energia crescer.
Ela conversou com Rosa Martinez de Denver, que voara para liderar sua primeira sessão de treinamento para educadores locais. O calor de Rosa era familiar, uma mão firme, um ouvido atento. Ana sorriu e disse: "Estamos crescendo mais rápido do que eu jamais imaginei." Rosa assentiu. Isso significa mais vidas pedindo para falar, e mais mãos para ajudar. Ao meio-dia, a cerimônia de inauguração reuniu pais, líderes locais, jornalistas e crianças que já haviam se inscrito no workshop inaugural. Ana e Rosa cortaram a fita lado a lado. As crianças aplaudiram. Um coro cantou uma simples melodia a capela: "Deixe-me ser ouvido, deixe meu coração ser visto." O primeiro passo, pequeno, mas cheio de potencial. O workshop da tarde começou com uma atividade de quebra-gelo chamada Mapeamento de Memórias. As crianças colocaram alfinetes coloridos em um mapa de parede, marcando lugares onde se sentiram seguras e lugares onde não se sentiram. Um menino sussurrou: "Eu senti medo na terceira série." Uma menina rabiscou "Ninguém ouviu" em letras trêmulas. A sala ficou quieta, pensativa. Ana falou gentilmente: "Suas experiências são válidas. Vocês importam." Lawrence, visitando o centro, observava do fundo com orgulho silencioso e uma dor crescente pelo peso de todas aquelas vozes, e pela memória de Ethan ecoando em cada criança. Ele encontrou o olhar de Rosa e assentiu. Às vezes, palavras não são necessárias. Mais tarde naquela noite, Ana realizou uma reunião com voluntários locais. Eles compartilharam desafios, desconfiança de alguns pais que viam a fundação como algo de fora, mal-entendidos culturais, lacunas de financiamento, até mesmo preocupações com segurança. Ela ouviu com curiosidade e abertura. Então, propôs novos conselhos locais, grupos formados por anciãos da comunidade, mentores de jovens, professores para orientar os programas do centro. "A confiança não é importada", disse ela. "É construída aqui." Uma mulher chamada Sra. Jenkins, uma bibliotecária escolar aposentada, levantou a mão. "Se este centro é sobre ser ouvido, precisamos treinar nossos próprios ouvintes, não apenas as crianças. Precisamos de círculos de escuta em igrejas, salões comunitários, nas varandas das casas." Ana assentiu. Exatamente. De volta à propriedade naquela noite, Ana desfazia as malas após a viagem. Uma carta de uma mãe em Detroit estava no balcão da cozinha. "O centro foi o primeiro lugar de onde minha filha voltou para casa sorrindo", dizia. Pela primeira vez, ela se sentiu segura. Lawrence entrou carregando uma bandeja de chá gelado. Ele a colocou ao lado dela e perguntou suavemente: "Como você está?" Ana respirou fundo, esperançosa, mas cansada. Ele tocou seu ombro. "Você estava liderando hoje, mas não pode carregar todo o peso sozinha." "Eu sei", disse ela com os olhos distantes. "Mas às vezes sinto que, para honrar o Ethan, preciso continuar." Ele se ajoelhou ao lado dela. "Honrá-lo não significa que você não descansa. Significa que você deixa outros ajudarem a carregar o fardo." Naquela noite, Ana revisou as anotações que mantinha, notas de reuniões, cartas de crianças, ideias de programas. Ela viu sua própria caligrafia em laços apertados, em contornos ousados. Ela viu as palavras de Ethan, guiando-a para sempre. Ela percebeu que estava mudando não apenas os outros, mas a si mesma. Uma batida na porta. Daniel estava com uma carta. "É do escritório do promotor." A sentença de Clarissa havia chegado. 6 anos em prisão federal sem liberdade condicional antecipada. Ana colocou um marcador em forma de lágrima na frase "sem liberdade condicional antecipada." Uma justiça garantida. Na manhã seguinte, Ana acordou com um vento suave que trazia folhas cor de jade pela vidraça. Ela se vestiu silenciosamente e foi até o memorial de carvalho de Ethan. Lá, encontrou um bilhete enfiado na placa de bronze. "Obrigado por ajudar minha mãe a saber que eu importava." A respiração de Ana falhou. Um voluntário provavelmente o deixará, mas por um momento pareceu um sussurro do além. Ela pressionou a palma da mão no bronze. "Você importava", sussurrou de volta. Mais tarde naquele dia, ela voou para Nova York para depor perante um conselho consultivo do Congresso sobre a Advocacia Nacional da Criança. Seu discurso foi simples. Ela falou de Ana de uma década atrás, da fraude do seguro, da traição, e então da ferocidade da verdade das crianças e do poder das comunidades que ouvem. A sala ficou em silêncio. Uma congressista se aproximou estendendo a mão e disse: "Gostaríamos de trabalhar com a voz de Ethan em recomendações de políticas. Nós precisamos disso." No voo de volta para casa, Ana olhou para o céu noturno da janela.
As cidades abaixo pareciam estrelas presas em veludo. Ela pensou em Detroit, Seattle, Denver. Pensou nas cartas, nas vozes, nas pequenas ondulações se transformando em marés. Pela primeira vez, ela se permitiu sonhar não apenas com a fundação, mas com um futuro onde crianças como Ethan e Anna, como qualquer criança, pudessem falar e ser ouvidas. Quando ela pousou e saiu para o calor do crepúsculo, Lawrence estava lá esperando. Ele a puxou para perto. Eles ouviram, disse ele. Ela fechou os olhos. Eles estão ouvindo. Eles caminharam para casa em silêncio sob as luzes da rua, com o Sr. Patas na mão, e embora fossem apenas duas pessoas, carregavam algo maior. Um legado nascido da verdade, da perda, do amor e de vozes que se recusaram a ser silenciadas. O verão reluzia de volta na propriedade Maddox com calor, a luz dourada se estendendo pelos jardins e pelo carvalho onde Ethan descansava. Anna trabalhava em sua mesa, cercada por esboços, galhos se entrelaçando com estrelas, formas de letras se movendo em direção a símbolos de bocas abertas para novos capítulos, novas vozes. Lá fora, passos se aproximaram. Lawrence entrou com tortas de maçã frescas da cozinha, sua maneira de dizer, estou aqui. Ele colocou uma torta ao lado de seu bloco de desenho. Você esteve quieta. Anna parou, o dedo traçando a forma de uma estrela. Estive pensando em raízes. Ele assentiu gentilmente. Diga-me. Ela exalou. Esta fundação cresce tão rápido, mas raízes levam tempo. Não quero que estejamos aqui hoje e amanhã não mais. Quero permanência. Ele se recostou na cadeira. O que quer dizer? Ela bateu nos esboços. Quero construir espaços físicos, abrigos, arquivos, salas comunitárias lideradas por jovens. Centros que pertençam aos bairros, não apenas a nós. Ele sorriu, transbordando de orgulho. É exatamente disso que precisamos. Em Cincinnati, Rosa Martinez recebeu a notícia de que um antigo auditório escolar estava sendo doado para a voz de Ethan. A comunidade decidiu transformá-lo em um laboratório de mídia liderado por crianças, um lugar onde elas pudessem gravar poesia falada, produzir podcasts, criar histórias seguras. Pediram a Anna para comparecer à inauguração em setembro. Anna olhou para sua agenda. A data funcionava. Eles poderiam combinar a inauguração com uma reunião consultiva nacional para educadores. Lawrence verificou seus e-mails primeiro. Depois assentiu. Nós iremos. Meses depois, um outono nítido coloriu as folhas em Cincinnati enquanto Anna entrava no laboratório de mídia reformado. Lá dentro, 20 crianças a cumprimentaram, segurando microfones e capas de tablets com o logotipo da voz de Ethan. Um mural de suas cartas estreladas adornava uma parede, mapas conectando filiais com desenhos infantis. A energia fervilhava de esperança, vozes zumbindo sob supervisão, aprendendo a contar suas verdades. Anna abriu a cerimônia com uma promessa. Este espaço pertence a vocês, às suas histórias. Ela convidou uma jovem a gravar sua voz em um pequeno gravador. A menina tímida sussurrou. Uma vez relatei uma briga, mas ninguém veio. Pensei que não se importavam. Anna assentiu gentilmente. Fale de novo, disse ela. O gravador ouviu. Um voluntário apertou o play. Sua voz ecoou com rica clareza. Eles não me ouviram, mas estou falando mesmo assim. Aplausos suaves encheram a sala, não forçados, não formais, mas sinceros. Pela primeira vez, a menina acreditou que sua voz importava. Enquanto isso, Lawrence saiu para se juntar à mídia local e aos educadores. Uma carta de reconhecimento foi concedida à fundação por um membro do conselho local por serviços à juventude, saúde mental e empoderamento. Um ancião da comunidade recitou um poema escrito em cartas estreladas de um adolescente em Phoenix. Voluntários de Detroit e Seattle participaram por videochamada. Cada filial apoiou Anna enquanto ela aceitava a honra. De volta ao interior, Anna co-apresentou uma sessão de podcast juvenil. As crianças se gravaram lendo cartas em voz alta, mensagens de sobrevivência, esperança, resiliência. Um menino encerrou seu segmento com um sussurro: eu acredito na Anna e na voz de Ethan. Anna sorriu por entre as lágrimas. Isso estava enraizado, ressonante. Naquela noite no hotel, Anna lia as cartas estreladas, enquanto Lawrence observava as luzes da cidade do lado de fora. Ela parou em uma de uma criança em Milwaukee. Eu disse ao meu pai que me perdi no corredor da escola. Ele acreditou em mim. Encontramos ajuda juntos. A nota terminava com: por sua causa sei que alguém pode me ouvir. Anna olhou para ele. Essas cartas são nossas raízes.
Ele se aproximou e a abraçou. Essa é a ressonância da verdade. Quando chegaram de volta em casa, o inverno estava chegando cedo. Ana caminhou pelos corredores ao entardecer, lendo os nomes afixados de novos doadores. Alguns crianças escreveram ao lado de seus nomes: estou doando minha arte, estou doando meu tempo. Outros, em memória de meu irmão, em honra à voz de minha irmã. Ela percebeu que a fundação não era mais apenas sobre ela, ou Ethan tornará-se memória comunal. Cura coletiva. Uma constelação de histórias. Lá embaixo, Daniel se aproximou com notícias. Uma universidade de renome ofereceu sediar uma bolsa de pesquisa sobre o empoderamento da narrativa juvenil, financiada pela fundação. O conselho se reuniria na próxima semana para aprovar o escopo. Ana assentiu. Ela se sentiu pequena sob o peso disso, mas também firme. As raízes estavam firmes. Naquele fim de semana, ela organizou um retiro na Casa do Lago. Membros do conselho de 5 filiais se reuniram ao redor de uma fogueira. Eles compartilharam desafios: esgotamento de sobreviventes, lacunas de financiamento, ceticismo da comunidade, mas também compartilharam risadas, ideias frescas e solidariedade. Sob o céu noturno, Ana leu em voz alta a carta de Ethan. Ele acreditava que ela nos salvaria. Todos falaram seu nome em uníssono. Laurence acrescentou em voz baixa: estamos enraizados juntos agora. Dias depois, Ana encontrou um bilhete deslizado por baixo de sua porta. Sem assinatura. No papel, sua voz me deu um mapa para seguir. Agora também estou contando minha própria história. Ela releu 2 vezes. Seu peito se apertou, o calor crescendo da dor para o propósito. Naquela noite, ela deitou na cama com o Sr. Patas aninhado ao seu lado. O mundo parecia grande, mas não hostil. Ela fechou os olhos, ouvindo risadas distantes de crianças, murmúrios de reuniões, o crepitar da fogueira. Raízes, ressonância, verdade. Ela sussurrou no escuro: isso é para você, Ethan. E em seu coração, uma constelação piscou com promessa. O Simpósio Nacional em Washington, DC chegou como uma onda avassaladora. O grande salão de conferências, todo em mármore e ouro fosco, estava repleto de formuladores de políticas, especialistas em bem-estar infantil, educadores e a imprensa nacional. Ana sentou-se nos bastidores com o Sr. Patas ao seu lado, borboletas esvoaçando em seu estômago. Era o maior evento até então para a Fundação A Voz de Ethan e o mais visível. Todos os representantes dos centros estavam presentes. O resultado moldaria políticas e a percepção pública em todo o país. Laurence se juntou a ela pouco antes de ela entrar. Ele se inclinou silenciosamente. Você está sozinha, ele a lembrou. Você carrega milhares de vozes e carrega a minha. Você consegue. Ela sentiu com firmeza, buscou seus olhos, depois subiu ao palco com naturalidade. As luzes aqueceram seu rosto. A antecipação estava elétrica no ar. Ela começou com um sorriso firme. Ontem, uma menina em Detroit chamada Marisol me perguntou: como sei se alguém vai ouvir? Eu disse a ela: começa ouvindo. Depois, convido outros a ouvir. Então, mudamos o mundo pouco a pouco. A multidão murmurou. Cabeças assentiram. Ela compartilhou a história de Ethan brevemente, de forma comovente, depois mudou para o impacto da fundação. Descreveu crianças que usaram as cartas estreladas para superar o isolamento, professores treinados para responder em vez de descartar, comunidades criando círculos de escuta em lugares como Milwaukee, Phoenix, Seattle, Denver, Detroit. Uma congressista se inclinou para a frente. Ela perguntou como a voz de Ethan poderia informar a política nacional. Ana respondeu: precisamos de treinamento obrigatório para professores sobre revelações de alunos, linhas de escuta nacionais, protocolos de escolas seguras e canais legais onde as crianças possam denunciar sem medo. Comece com a legislação, depois financie os líderes locais. Depois, formuladores de políticas se aproximaram com cadernos agora abertos, canetas rabiscando. Repórteres pediram citações, especialistas convidaram a colaboração. Ana respondeu graciosamente, guiada pelo propósito. Nos bastidores, atrás das cortinas, Daniel a abraçou. Você arrasou completamente. Ao saírem, um grupo de jovens embaixadores adolescentes de várias filiais a cercou. Uma menina de Cincinnati apresentou uma pequena obra de arte emoldurada a uma constelação de estrelas, onde cada estrela representava um centro. Ela disse: isto é para a voz de Ethan. O peito de Ana se apertou. O propósito se tornou tangível. Naquela noite, Laurence e Ana voltaram para a propriedade Maddox sob a escuridão do outono.
A casa parecia menor do que o dia, mais quente do que a noite. Eles acenderam velas perto da lareira e abriram canecas de chá. Ana exalou. É avassalador às vezes. Tantas pessoas querendo mudança. Ele pousou a mão sobre a dela. É bom, mas significa que devemos nos ancorar bem, manter nossas raízes profundas. Ela sentiu, olhando para o Sr. Patas. Estou pronta. Dias depois, a fundação recebeu um e-mail do Departamento de Educação, convidando para uma colaboração em uma campanha nacional para o mês de conscientização da advocacia juvenil. Eles também receberam ligações de vários governadores estaduais. Sua influência estava se espalhando para além da base. Na sede, Ana convocou uma reunião do conselho. Discutiram a manutenção da integridade à medida que cresciam, protegendo-se contra a burocracia e o desvio da missão, garantindo que os sobreviventes mantivessem a liderança e mantendo a escuta como elemento central. Rosa sugeriu um novo comitê consultivo composto por líderes jovens de todas as filiais, um conselho de vozes que informaria a programação. Ana abraçou a ideia. Eles sabem melhor do que nós o que precisa ser ouvido. Aquele fim de semana trouxe um encerramento pessoal. Ana visitou o pier na propriedade do Lago Manuel com o Sr. Patas e a carta emoldurada de Ethan. Ela espalhou sementes na beira da água e respirou fundo o ar do lago. Foi onde tudo deu errado e onde a verdade fincou raízes. Ela sussurrou, para o Ethan, para todos que não puderam falar. Construímos pontes agora. Uma brisa suave levantou as folhas sobre a água, carregando ondulações para fora. Um mês depois, Ana voltou a Seattle para uma cúpula de todos os diretores de filiais. Os representantes usavam broches de estrela e compartilhavam suas histórias. Alguns haviam transformado seus centros em organizações sem fins lucrativos locais. Alguns haviam introduzido legislação. Uma menina de Phoenix começou um podcast de contação de histórias. Outra de Detroit introduziu sessões de escuta dentro de um centro de detenção juvenil. Eles fizeram uma leitura das cartas estreladas de várias cidades, uma colagem de vozes. Eu sobrevivi. Fui ouvido. Acredito na mudança. Quando Ana subiu ao palco para encerrar a cúpula, ela olhou para a multidão unida em visões de esperança e justiça. Ela disse: começamos com a voz de uma menina em um funeral. Agora centenas falam a verdade através desses centros. Mas o trabalho nunca termina. Cada criança não ouvida, cada memória silenciada. Nosso trabalho é ouvir, acreditar, agir. O aplauso não foi estrondoso. Não foi casual. Foi honesto. Reverberou como vento entre as árvores, constante e duradouro. Retornando à propriedade ao entardecer, Ana sentou-se sob o memorial de carvalho, com o Sr. Patas no colo. Lawrence se juntou a ela silenciosamente. Eles se tornaram um movimento, disse ela suavemente. Ele olhou para as estrelas acima deles. Meio como constelações se formando, se agrupando pelo céu. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Continuamos olhando para cima. E ali, sob um dossel de luz estelar distante e vozes humanas, eles mantiveram a paz silenciosa de saber que algo belo havia começado, e algo duradouro havia sido construído sobre cinzas e verdade. O primeiro aniversário da morte de Ethan amanheceu claro e frio na propriedade Maddox. O gelo traçava padrões delicados nas vidraças. Lá dentro, Ana e Lawrence se preparavam para uma reunião de recordação na casa do lago. Uma placa de bronze brilhava perto do carvalho, cercada por um pequeno círculo de pedras e sementes de flores silvestres brotando verdes. Famílias de todas as filiais chegaram. Embaixadores da juventude de Detroit, contadores de histórias de Phoenix, líderes do círculo de escuta de Denver. Eles carregavam lanternas em forma de estrela, diários e cobertores bordados com os logotipos da voz de Ethan. O ar estava cheio de antecipação, não de luto, mas de reverência. Ana usava um simples casaco azul marinho e carregava o Sr. Patas debaixo do braço. Lawrence estava ao seu lado. Nenhum dos dois falou até Ana subir no pier. Ela ergueu uma única lanterna e a segurou por um momento. Isto é para o Ethan. Para cada criança cuja verdade foi negada. A multidão observou solenemente enquanto ela acendia sua chama. Então, pais e filhos seguiram o exemplo, acendendo suas próprias lanternas. Luzes douradas flutuavam sobre a água. Um silêncio caiu. Ela falou suavemente: há um ano, este lugar era uma fonte de dor. Hoje é um lugar de promessa, prova de que a verdade importa e as vozes podem curar. Esta lanterna não é apenas luz. É vida. Ela esperou enquanto as lágrimas brilhavam nos olhos ao seu redor.
Um coro de adolescentes cantou baixinho, vemos sua luz e a levamos adiante. A melodia flutuou sobre o lago silencioso. Depois, cada representante de filial colocou cartas em um baú de arquivo comunitário construído para a voz de Ethan. Joshua de Cincinnati adicionou sua carta estrelada. Marisol de Detroit colocou um desenho. Uma criança de Milwaukee escreveu poesia. Ana colocou a própria carta emoldurada de Ethan por último. O baú foi selado com um cadeado de madeira em forma de estrela. Lawrence se dirigiu ao grupo. Começamos em silêncio. Honramos a verdade. Agora honramos a escolha. A escolha que toda criança merece, ser ouvida, acreditada e valorizada. Ele fez uma pausa, olhando para Ana. Juntos, estamos construindo uma verdade duradoura. Esse é o legado dele. E o seu? Ao anoitecer, as famílias compartilharam histórias ao redor de fogueiras. Alguns acenderam estrelinhas. Voluntários serviram cidra quente. Crianças riam em círculos. As conversas variavam de desgosto à esperança, de segurança à resiliência. Quando a reunião terminou, Lawrence ofereceu seu ombro para a viagem de volta. Ana sentou-se silenciosamente ao lado dele, as luzes das lanternas ainda brilhando no espelho retrovisor. De volta à propriedade, Ana levou o Sr. Patas ao quarto de Ethan, agora cuidadosamente preservado como um pequeno espaço de memória. Ela colocou o urso de pelúcia no parapeito da janela, junto com uma única lanterna. Lançou um reflexo quente no vidro. Na biblioteca, enquanto a casa se aquietava, eles se reuniram novamente. Daniel se juntou com uma folha de papel um convite da Unesco para participar de uma cúpula global de advocacia juvenil em Genebra no próximo verão. Seus olhos brilharam. Eles ouviram falar de você. Querem que você leve a história. Ana olhou para Lawrence. Nós vamos, ele assentiu, um sorriso iluminando seu rosto. Nós vamos. Na manhã seguinte, Ana entrou em seu escritório e encontrou a parede inteira de esboços densa de bilhetes afixados endereços de filiais emergentes em Portland, Miami, Kansas City, Atlanta. Ao lado de cada um, datas e pequenos ícones criavam um mapa de constelações de esperança liderada por crianças em constante expansão. Ela parou, respirou fundo, depois sentou-se à sua mesa, caneta na mão. Começou a escrever, não para o público, mas para Ethan. As palavras vieram lentas no início, depois firmes. Querido irmão, você me ensinou o que a verdade pode fazer. Com sua carta encontrei minha voz. Com a voz de cada criança encontramos a nossa. Ela escreveu por páginas. O sol da tarde a alcançou enquanto dobrava a carta e a colocava em uma caixa de latão com outras memórias, os desenhos de Ethan, suas próprias anotações de diário. A caixa estava em uma prateleira entre as fotos deles. Um pequeno feixe de luz em forma de estrela brilhava através da janela sobre ela. Lawrence a encontrou lá. Ele leu a primeira página, a voz embargando. Juntos, nós o carregamos. Através de vozes, bondade e pontes de confiança. Ele a envolveu gentilmente em um abraço. Você carrega mais do que palavras. Ele deu um beijo em sua testa. Você carrega a luz. Ao entardecer, eles caminharam até o carvalho. Ana olhou para as estrelas com o Sr. Patas na mão. Lawrence disse suavemente, a estrela de Ethan está sozinha. Ele apontou para Cassiopeia, suas estrelas formando um W. É ali que ele pertence. Com outros juntos guiando adiante. Ana sorriu. E nós pertencemos a eles. Eles colocaram uma última lanterna na base do carvalho. Pequenas luzes piscaram entre raízes e flores silvestres. Enquanto a noite envolvia a propriedade, o céu cintilava com constelações. O lago refletia as lanternas. Vozes de crianças falavam encorajamento em uma brisa suave. Ana aconchegou o Sr. Patas debaixo do braço e sussurrou na escuridão. Estamos fazendo isso. Por você. Lawrence se inclinou para perto. Eles ficaram em silêncio sob a vasta noite, segurando a dor e o propósito entrelaçados, observando um legado de luz se espalhar além do sofrimento para a cura, a coragem e a verdade. No brilho de novas constelações, eles finalmente entenderam. Você não apenas cria um legado, você se torna um. A história nos ensina que a verdade, por menor ou mais silenciada que seja, carrega o poder de acender a justiça e a cura. Através da coragem inabalável de Ana e das vozes de crianças antes ignoradas, vemos que ouvir de verdade é o primeiro ato de justiça. O legado da voz de Ethan nos lembra que a mudança não começa com grandes discursos, mas com sussurros corajosos que se recusam a ser ignorados. Ao honrar esses sussurros, construímos um mundo onde toda história importa.